Obrigado. Fiquei encantado aqui com as palavras, estava aqui curtindo, esqueci de começar a botar para gravar, tá? Tá dando algum problema lá para poder começar lá no ao vivo no YouTube, a gente segue aqui, tá? Pessoal, a gente está tendo um privilégio gigante de estar aqui com o Gustavo, né? Gustavo é um profissional, é um espião nosso lá, infiltrado nas trincheiras de supply chain, né? O coração dele é de finanças, mas ele foi lá no campo inimigo para poder aprender lá dentro da casa do inimigo como é que é a história de finanças, de supply chain. Rapidamente aqui a formação do Gustavo, né? E Gustavo, fica à vontade depois para complementar também. Ele é economista pela USP, já é uma grande casa, estudou M&A lá na FGV, fez uma pós-graduação em gestão financeira no INSPER, também é uma grande casa, também fez um outro curso importante lá no Wharton sobre M&A. Né? Então, já vimos aí o peso do Gustavo na formação acadêmica. Não satisfeito, o Gustavo tem uma carreira profissional fantástica, passando por Andrade Gutierrez, passou pelo Itaú Unibanco, né? Passou pela Zodiac, né? E PepsiCo, e teve uma carreira belíssima na Nike, onde ele começou como gerente de planejamento financeiro, foi diretor financeiro lá no México, né? Por 4 anos, e foi diretor financeiro nos Estados Unidos. Então, se tem uma coisa que o Gustavo tem, é propriedade, uma formação acadêmica esmerada e uma experiência profissional belíssima para nos brindar aqui com o conhecimento dele. O ponto principal que ele vai trazer para a gente, dentre outros, Gustavo, esse tema que você trouxe é só um gancho para você conversar com a gente fique à vontade, fique aberto. A gente começa agora às 8 e vai até umas 9h30, mais ou menos, né? Ou até a hora que você achar por bem encerrar, mas o objetivo é trazer a importância da visão nós do financeiro para entendermos que supply chain é um cara que pode nos ajudar muito, nos pode dar muita dor de cabeça. Né? Então, eu gostei de passar a palavra ao Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Estamos lhe ouvindo. Vamos aprender com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cíntia, Silvana e toda a equipe do Finanças na Prática. Para mim é um prazer estar aqui apresentando um pouco do meu conhecimento para vocês. E me sinto honrado de ter sido convidado pelo Marcelo para poder conversar com vocês. Eu sempre falei, tanto com o Marcelo quanto para a Silvana, nas nossas conversas anteriores, fiquem à vontade. Eu sou um cara bem informal, assim, me façam perguntas quando quiser, não preciso ouvir a apresentação até o final, pode me parar. Isso até me ajuda a meio que direcionar. Então, pessoal, fica à vontade de fazer qualquer pergunta. A apresentação está bem simples, tá? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, principalmente na Nike, nessa parte de supply chain. A gente muitas vezes vê fala assim, a gente tem formação em finanças, sou economista, mas é incrível como financeiro em empresas multinacionais que são globalizadas, que estão no mundo inteiro, a gente tem que ter uma caixinha em cada área da empresa. Muitas vezes, eu me sentia mais um public relation do que um financeiro. Porque antes de você montar um P&L, antes de você apresentar os resultados finais, você tem que estar tudo muito bem desenhado. Então, a visão holística e generalista é muito forte para os financeiros hoje em dia nas empresas. E assim, estou falando isso até antes de todo esse conceito digital, né, que agora as coisas estão muito mais aceleradas nesse aspecto. Então, vou contar um pouco para vocês mais para frente. Eu falo que o P&L, do jeito que eu conhecia, né, de revenue, custo, margem, SG&A, está mudando. Agora, em muitas reuniões que eu tive na Nike, já mudou o contexto. A gente falava de LTV, que é Lifetime Value, de CAC, o custo de aquisição do consumidor, montar um P&L voltado para o consumidor especificamente, né, que as empresas estão falando muito de Consumer Direct Offense. Então, tudo isso tem supply chain por trás. É uma empresa como a Nike, que 100% dos produtos são importados para o Brasil, para o México, tem que estar tudo muito bem amarrado. Então, pessoal, me parem qualquer coisa para perguntar e eu vou ter prazer em passar um pouco da minha experiência para vocês. Eu vou aqui dividir minha tela. Me falem se vocês estiverem vendo. Vou colocar modo de apresentação. Todo mundo está vendo? Sim. Tá. Então, eu estou com 2 telas, então pode ser que muitas vezes não vou estar olhando para a câmera, tá? Mas... Gustavo, Sim.
O formato que está aparecendo é já do próximo slide aqui, exatamente como você está vendo. Então, você tem que jogar para outra tela para funcionar. Melhorou? Aí, funcionou. Tá. Falando um pouquinho de mim, eu sei, o Marcelo já comentou, vou dar aqui para vocês uma visão geral, só tirar um negócio aqui. Meu nome é Gustavo Gomes, né? Eu falo até para quebrar o gelo um pouco, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão. Para o pessoal aqui de São Paulo já estão mais acostumado, né? Que a gente fala um R bem de interior mesmo, então muitas vezes vocês vão me ver falando esse R mais puxado. Eu falo que isso tem um charme porque ajuda a falar inglês, então o R daqui de Ribeirão mesmo é o R do inglês. E o pessoal aqui de São Paulo conhece muito o Ribeirão é a capital do chopp, né? Então tem um restaurante chamado Pinguim, que diz a lenda, né, há 50, 60 anos atrás, tinha uma fábrica da Antártica aqui. Ainda tem até o prédio tombado, e o encanamento da chopeira da fábrica da Antártica era ligado diretamente com o encanamento do restaurante Pinguim. Então isso virou uma lenda super famosa, o restaurante aqui, qualquer pessoa que vem visitar Ribeirão quer tomar chopp no Pinguim. Então, eu falo que, toda vez que eu falo sobre Ribeirão Preto, em qualquer lugar que eu vou, o pessoal, nossa, é terra do pinguim, terra do chopp. Eu falo, terra do pinguim, terra do chopp. Eu me formei, né, como o Marcelo disse, na USP, eu tenho pós depois no INSPER, em São Paulo. Eu falo que a carreira profissional, a gente faz muito learning by doing, né? Você começa a trabalhar e você começa a aprender. Quando eu saí da USP, até para o pessoal mais jovem que está saindo da faculdade agora, eu não me sentia preparado para entrar no mercado de trabalho. Eu tinha sido preparado para ser um professor universitário, para ser economista e professor universitário. Eu precisei correr atrás, né? Eu precisei fazer... O INSPER me ajudou muito a ter essa visão mais de mercado. E ao longo do meu trabalho, principalmente na PepsiCo, eu fiquei muito focado na parte de M&A, né? Eu fui uma das pessoas responsáveis pela compra da Quero Coco, do cálculo do valuation, e também me ajudou muito esse curso que eu fiz em Wharton de M&A, naquela época, para ajudar em toda a elaboração do valuation. Depois eu fiz o controle pós-valuation também. Então, foi muito interessante. Eu falo que a gente nunca pode parar de estudar, né? Porque você tem um escopo, um quadrado, e quando você começa a trabalhar, esse quadrado ele começa a se multiplicar muito rápido, e você precisa adquirir novas experiências. Comecei minha carreira como trainee na Andrade Gutierrez e no Unibanco. Eu acho assim também, se você tem a oportunidade de ser trainee de uma empresa, é fantástico, porque a experiência que te dá de você rodar a empresa inteira é uma coisa única. E eu acho que para o pessoal que está saindo agora da faculdade, do mercado de trabalho, eu acho que vale muito a pena se você pensa em entrar no finanças corporativas, numa multinacional, é uma porta de entrada. Eu fiz a minha carreira muito forte em FP&A em duas empresas, né? Eu tive, lógico, Unibanco, Andrade Gutierrez, depois eu fui para uma empresa chamada Zodiac, de capital argentino, é uma farmacêutica, mas eu falo que a minha carreira, quase 15 anos da minha carreira, foram na PepsiCo e na Nike. Na PepsiCo foi muito interessante, eu era gerente de planejamento financeiro, e o gerente de planejamento financeiro ele é uma pessoa que você tem que ter você tem que ter várias caixinhas para te preparar, né? Então, eu era a pessoa que conversava com o diretor de marketing, com o diretor de vendas, com o presidente da empresa, com o pessoal de M&A, e aí você fala com uma visão muito matricial, porque uma empresa multinacional ela é muito separada, né? Então, eu tinha um chefe de South America Business Unit, tinha um outro chefe de Latin America e tinha um outro chefe de M&A que ficava em Nova York. Então, você tem que saber, eu falo que você tem que ter muito jogo de cintura, né? O speech tem que mudar a todo momento. Você fala com uma maneira um pouco mais com dados financeiros, você vai falar com o diretor de vendas, você muda um pouco o seu estilo de falar. E isso é importante hoje em dia para o profissional de finanças, essa visão holística, essa visão generalista. E depois eu fui para a Nike, também eu entrei na Nike como gerente de planejamento financeiro no Brasil, e fiz a Copa do Mundo. Na época, eu fiz todo o planejamento da Copa do Mundo, o sell-in, que eu vou explicar para vocês a diferença de sell-in e sell-out. Naquela época, a Nike olhava só sell-in, então tudo que a gente vendia para os grandes players, como Centauro, Netshoes, da Fit, esse que era importante para a gente, e eu fiz todo o sell-in da Copa do Mundo.
Foi muito bom, muito bem, assim, a parte de acuracidade, 100%. Agora, o 7-1 é outro esquema. Aí já não tem como controlar. E eu vivi 4 anos no México como diretor financeiro e 2 anos nos Estados Unidos como diretor financeiro trabalhando em Nike Digital. Então, também, eu olhava nos Estados Unidos, foi muito interessante a parte estratégica, foi uma oportunidade incrível. Conversava com o pessoal da China, Europa, Latin America e North America. Então, você via muitas diferenças que cada região tem, tanto no P&L, quanto na maneira de organizar o business, quanto nos produtos que são vendidos. Então, as categorias que fazem sucesso na Europa não são mesmo as categorias que fazem sucesso no Brasil, e não é a mesma categoria que faz sucesso no México. Então, você tem que meio que, a gente falava muito isso, tem que tropicalizar um pouco a maneira como você trabalha, né, dependendo da região que você está. Então, esse é um pouco de mim, assim, um sumário para vocês. Qualquer pergunta, pode me fazer, pessoal. Deixa eu pular para o outro. Aqui falando um pouco do supply chain, tá? Do conceito de supply chain e como logística, como a finança se envolve na parte de logística. Como tudo numa empresa, né, nosso papel como financeiro, um papel mais frio, eu vou falar, é a gente maximizar o lucro. Né? Eu sou a pessoa responsável em demonstrar os resultados no final do mês, no final do quarter, no final do semestre, e eu tenho, lógico, sempre KPIs a seguir, que eu tenho que maximizar o final de tudo, o sumário de todo esse processo, e maximizar o lucro. A gente fazer crescimentos de revenue, mas todo mundo quer ter um crescimento sustentável. Não adianta a gente aumentar o top line do P&L e você entregar queimando margem, queimando SG&A. Então, um dos conceitos de supply chain, ele é de otimizar os recursos financeiros de uma empresa. Por quê? Supply chain, o custo logístico, ele representa, isso é média de mercado, tá? De bens de consumo principalmente, quase 20% dos custos totais de uma empresa. E eu vou explicar um pouco a diferença de custo e gasto. Quando eu falo supply chain, a gente fala principalmente de custo, né? Que os gastos são os gastos administrativos, de salário, de T&E, de viagens. Aqui a gente está falando principalmente do core do business, que é o custo mesmo, o custo do material. Então, a parte logística ela é um ponto muito importante. E isso, de novo, as empresas têm uma certa diferença. Né? Quando eu estava na PepsiCo, é lógico que o custo logístico ele tinha um fator importante. Só que a PepsiCo, o business dela era vender o xarope para a Ambev. Né? E quem fazia toda a produção do produto, o bottler, como a gente fala, é a Ambev. A mesma coisa acontece com a Coca-Cola. Isso é informação pública. Vocês podem entrar no quarter release e todas as empresas vão estar explica no 10K a maneira como elas fazem o negócio delas, como elas fazem os business. Então, empresas como a Coca, a PepsiCo, o que gera o P&L, o que gera os financials é a venda de xarope para os bottlers. Né? E os bottlers depois vão fazer o produto final. Na PepsiCo era a mesma coisa. Então, era uma cadeia de suprimento um pouco mais simples, porque o problema ficava com a Ambev, vamos dizer assim. Né? Eu vendia o xarope, era fabricado pela Ambev e distribuído pela Ambev. Ponto. Na Nike já não é assim. O processo, a Nike ela controla 100% do processo. A Nike ela não tem plantas próprias, como todo mundo sabe, é uma empresa que ela terceiriza as plantas, principalmente na Ásia. Só que toda a parte de inbound e outbound, a gente tem o controle. A Nike tem o controle, né? Através de operadores logísticos, como a DHL, a XPO e a Mengo. Então, você tem que ter tudo muito bem amarrado, muito bem entendido, antes de qualquer resultado financeiro que você vá forecastear ou que você vá apresentar. E aqui eu coloquei as áreas, principalmente, né, do que envolve muito o Supply Chain Management. O Material Planning, lógico, finanças não está envolvido em todas as áreas. Eu não estava envolvido no Material Planning, né, mas você tem que sempre buscar materiais de qualidade que fazem acordo com ESG, com a parte toda environmental, que você tem terceiros que também seguem à risca políticas da Nike. Procurement Integration é a mesma coisa, todo o processo de papelada, de despachante, de análise dos dados, de análise dos produtos, warehouse fulfillment. Então, essa era uma parte que dava muito dor de cabeça para o pessoal de finanças, para mim especificamente, porque tem muito a ver com estoque.
Dependendo da quantidade de estoque que você tem que aumentar o seu fleet de warehouse, você tem que alugar warehouses. Isso acaba incrementando o custo. Então, tudo tem que ser muito bem planejado, senão você vai ter, no final, um incremento de custo simplesmente porque você tem que alugar 2 ou 3 centros de distribuição. A distribuição, que impacta principalmente o frete, né? Então, também tem que ser algo muito bem planejado. Empresas como Nike, Adidas, empresas de bens de consumo, de vestuário, footwear, elas têm um processo até intrínseco chamado direct shipment. Então, uma maneira que você tem de ter menos custos de distribuição é você enviar diretamente para o consumidor, né? Não para o consumidor final, mas para a Centauro, por exemplo, para o seu partner. Só que isso é extremamente complicado de você fazer. Em países da América Latina é extremamente complicado. E aí envolve até parte de segurança, né? Você tem que muitas vezes gastar um dinheiro, que seria o mesmo gasto que você tem num warehouse, só para segurança. Só para os caminhões irem com segurança, blindados, armados. E no México eu tive muitas experiências de cargas inteiras roubadas. E que depois você perdia essa carga, você nunca mais via, e prejuízo no P&L já vinha, né, um shot de uma vez, até depois o seguro pagar. Enfim, a gente tinha um certo desacordo no P&L com o que a gente tinha planejado. E returns. Então, quando você vende um produto, o consumidor ele tem direito de retornar, caso o produto tenha defeito, caso não tenha gostado, enfim. Então, você também tem que trabalhar com essa parte de retorno. O que você vai fazer com isso? Né? Você vai destruir, você vai enviar para um outlet, você vai doar. Então, eu praticamente estava envolvido em todas as áreas. E quando eu digo área de finanças. Eu vou colocar aqui, pessoal, não estou conseguindo, eu estou vendo só eu e não consigo ver ninguém. Deixa eu só tentar mudar aqui uma coisa rapidinho. Gustavo, quando você para de compartilhar por um momento, aí você consegue ver o rosto de todo mundo, tá? Aí, ó, pronto. Agora você consegue nos ver todos, né? Entendi, porque sempre aparecia uma janelinha do lado que eu Pois conseguia é, ver as pois pessoas. é. Só se eu tirar do modo... Desculpa, é que isso me incomoda. Eu não Não, sim, consigo... sim. Parece que está falando só Solitário. comigo. Fica solitário. Mas faz isso, cara. Pode sair Solitário. sai um pouquinho Gustavo, pra gente. Oi. tenta ali na parte superior direita, o botãozinho View. Também estava assim e depois consertei. Viu no PowerPoint ou achei. onde é que você está falando, Afonso? Dentro do Zoom. Dentro do Zoom. Aí tem um botãozinho View lá em cima. Aí tem Standard, Side by Side Gallery. E aí você vai nos Gallery e o pessoal vai aparecer. Eu consegui ver. Em cima da foto. Obrigado. Ele só me tampa uma parte da minha apresentação, mas tudo bem, eu prefiro assim, porque deixa eu jogar para cima. Ok, eu jogo vocês aqui para cima. Desculpe, pessoal, aqui nessas horas eu falo com o pessoal de TI, eles sempre fazem as coisas para a gente precisar deles, então tem que ficar... Vou jogar vocês aqui em cima. Ok, prefiro, porque senão eu fico sozinho. Tranquilo. Ok. Abriu de novo daquele jeito, Gustavo. Aí foi, pois é. Vou tirar aqui. Aquele jeito, eu quero dizer, o next slide aparecendo. É só use slideshow lá, eu acho que resolve. É isso mesmo. Foi, né? Foi. Beleza. E você tá nos vendo? Tô vendo vocês agora. É que eu tô vendo vocês aqui, tá? Então vocês vão me ver olhando para cá quando eu falar com vocês. Tranquilo, Mas tranquilo. para mim. Importante você não se sentir solitário. Estamos aqui. Não. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Bom, então aqui, como eu tinha falado, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante quando você é um financeiro da empresa, e as pessoas muitas vezes não entendem isso, principalmente das outras áreas. Quando você chega, você fala de custo, quando você chega, fala de gastos. Todo mundo quer tentar falar, o gasto que eu tive em logística foi tanto. Isso confunde um pouco o financeiro, porque não é o gasto, aí é o custo. Né? O custo é tudo relacionado à matéria, o produto em si, é o que vai afetar a margem. E o gasto, eu falo que é o que está depois da margem, que vai afetar o lucro, vai afetar o EBIT da companhia. Né? Então, o gasto é o que a gente fala de SG&A, e o custo é o que realmente está envolvido na matéria-prima, está envolvido na produção do produto. A logística, ela afeta o custo, e ela é 20% em média do custo. Né? Depende muito de indústria, depende muito de empresa. Então, mas em média é 20% do custo. Então, você imagina que...
Desculpa, é o Zé Lobo, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso aí. Esses 20%, isso é global ou é Latam? Ou é Global. É uma boa pergunta. Sim e não. Depende muito da região que a gente está falando, né? Então, por exemplo, se você pega todas as Américas, incluindo a América do Norte, ele vai chegar nos 20%. Fica entre 18% e 20%. Se você vai na Ásia, e eu vou mostrar no slide mais para frente, ele é bem menor, porque a fabricação está sendo lá, né? Então, isso muda demais a margem do produto. Então, por exemplo, eu nunca podia comparar a minha margem direto com a margem da China, dos produtos chineses, porque a produção é feita lá do lado, no Vietnã. E, de novo, não estou dando nenhuma informação confidencial, a informação que está no quarter release, né, que eu vou mostrar para vocês também. Então, depende muito da região que a gente está, José. Então, isso daí... porque é o seguinte, eu sou um cara de ação, né, de bolsa, né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho uma amiga... Bom, uma das coisas que eu acho que mais confunde na hora de fazer, das pessoas montarem seus investment cases e tudo, é essa questão de querer ou achar que pode comparar a questão da logística em outros países, por exemplo, com South America ou Brasil, entendeu? Até porque tem os custos de questão de segurança, entendeu? No Brasil, eu adoro dizer que você tem uma penetração na Ásia, nos Estados Unidos, e no Brasil você vende como em algum dia você vai ter essa penetração no Brasil. Talvez daqui a 100 anos, quando estiver resolvido todos os problemas de custo e logística no Brasil, a gente consiga ter essa penetração, entendeu? É por isso que eu fiz a pergunta, tá? Sim, não, eu concordo com você. Infelizmente, ainda no Brasil, a gente sabe que o custo de infraestrutura aqui é muito alto, e isso afeta demais as empresas. Muitas vezes, continuava sendo mais barato você produzir tudo lá fora e trazer para cá. Só que com o câmbio como está, cada vez subindo mais, isso cria um ponto de interrogação gigantesco nas empresas, né? Então, acho que vocês sabem, a Nike saiu do Brasil, não foi só a Ford, Sony, né? A Nike também foi uma que decidiu sair do Brasil. Ela vai continuar vendendo produtos no Brasil, só que não toma mais conta da operação aqui, né? Então não tem mais ninguém, não tem escritório, é tudo agora com a Centauro, com o grupo SBF. Então isso acaba, as empresas multinacionais elas sentem muita dificuldade de atuar no Brasil, principalmente se não tem planta no Brasil, né? E dependendo do caso, para ter uma planta no Brasil, financeiramente também não é tão viável, porque essa parte de custos de infraestrutura, inclusive os custos logísticos, acabam sendo tão altos da parte trabalhista, que muitas vezes a empresa é mais fácil ela vender o produto e outra que já está aqui, como a Centauro, que já conhece o mercado, ela produz, ela entrega, né? Ela faz a parte logística por parte dela. Mas, enfim, isso é algo que é complicado para as empresas multinacionais. E eu vou mostrar mais para frente, vocês vão ver um pouco da diferença de custos entre produzir no restante do mundo e produzir na China, por exemplo. E também, material todo público. Aqui eu peguei o último quarter release da Nike, Q3, e a Nike ela não tem um ano calendário de janeiro a dezembro. Tá? O ano calendário da Nike ele é de junho a maio. Então, ele pega metade do ano. Então, assim, essa informação de Q3 ou do terceiro trimestre, ele é de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então, pega 2020 e pega 2021. O que eu quis colocar aqui é que vocês veem que o custo, né, como ele está quebrado, tem o frete, tem o warehouse, que vai representar mais ou menos, né, na indústria de bens de consumo, quase 20%, em geral, né, nesse caso. Desculpa, não é geral nesse caso. 20% falando na América Latina. Tá? Deixa eu corrigir, porque no total, por causa da China, ele pode ser um pouco menor. Então, 20% eu falo na América Latina, mas eu estou usando aqui informações de quarter release, que é global. Então, não tenho só da América Latina nesse caso. E tem custos menores também, de royalties, do próprio material, que é a grande parte, né, do custo do CPV, e a parte de obsolescência, que também tem muito envolvimento com a parte logística. Porque o que é a obsolescência? É toda a destruição do produto que a gente faz, não destruição literal da palavra, né? Destruição de você vender com 40%, 50% de desconto, você atingir o break-even na margem, você entregar esse produto para um outlet que não seja da Nike. Então, por exemplo, eu tenho lojas próprias da Nike, que são os outlets, Nike Factory Stores. Eu não consigo entregar tudo os produtos Nike Factory Stores. É o melhor dos mundos para mim, mas eu não consigo. Então, eu tenho que usar
um terceiro, um cliente no Brás, um cliente na 25 de março, muitas vezes para poder fazer esse flush de inventory, como é que a gente fala. Esse era só dar um exemplo para vocês de como o custo ele é caracterizado, né? Como o que entra dentro do custo de uma empresa de bens de consumo. Essa informação aqui é muito importante, tá? Do ponto de vista de business, do ponto de vista holístico. Quando eu entrei, tanto na Pepsi quanto na Nike, 10 anos atrás, na Nike, ninguém falava de sellout, ninguém falava de consumidor. Né? O importante era o selling, o importante era a venda que gerava o P&L, o importante era a venda que eu fazia para um wholesale, né? Para um atacadista, uma Centauro da vida. No momento que a gente fazia a venda para a Centauro, então era meio que, ok, a venda está feita, o P&L está ok, deixa eu apresentar os resultados. E a gente não entendia o que o consumidor queria. Então, isso acaba criando diversos fatores na cadeia, fatores negativos. Então, muitas vezes você acaba tendo os retornos, como eu expliquei no segundo slide, acaba vindo muito mais altos, porque o consumidor não é o produto que ele quer. Então, ele usa, devolve, ou ele usa, não gosta, ou vem um produto que o mercado não aceitou bem. Então, ninguém olhava o sellout. Quando a gente via, você estava sentado em inventário, você estava sentado em estoque, né? Que todo mundo sabe, a gente está perdendo dinheiro. E isso, além de tudo, você cria um problema de merchandising, porque a Nike acaba perdendo o nome forte do branding, ela acaba não está entendendo o consumidor do local que ela está atuando. Então, você pega uma empresa global, que tem quase 5 mil SKUs. O que é um SKU? É um produto. Você tem 15 mil produtos diferentes. E um produto que faz muito sucesso nos Estados Unidos não faz sucesso no Brasil, por exemplo, e vice-versa. Eu lembro que Nike Shox era um sucesso no Brasil, aquele com os 2 amortecedores atrás. Só que já no mundo já não vendia mais, né? Era uma tecnologia ultrapassada. Aquele amortecedor externo já não se usava mais no mundo inteiro. A tendência de moda era tudo fechado. Então, é interessante porque até como finança você tem que trabalhar um pouco na parte de inovação, moda e varejo. Né? Você se divide também, porque você tem que tentar entender o que o mercado quer. O Nike Shox vendia muito bem no Brasil. E a matriz queria que a gente retirasse o produto, porque não é um produto novo, não é um produto que tem a identidade da empresa mais. Então, como finanças, eu atuava muito nessa parte, porque eu tinha que demonstrar para eles que a venda de Nike Shox era muito forte, né? E que além da venda de Nike Shox ser forte, ele tinha uma margem muito alta. Então, no Brasil, ele durou uns bons tempos ainda antes de sair do mercado. E ainda não saiu. Sei que tem muito pouco, mas está cada vez diminuindo mais. Foi modificado pelo IMAX. Então, a gente começou a olhar que também tinha que ter informações de sellout, não só de sell-in. Eu tinha que entender o que estava sendo vendido para o consumidor final. Só que eu não tenho o controle, eu não sou responsável pela cadeia inteira. Né? O que a Centauro vende é Centauro, o que a Netshoes vende é Netshoes. E aí entra um pouco de negociação, principalmente na gente de finanças, para eles passarem informações de POS para a gente. Então, você tem que começar a entrar em negociações para você entender o que o mercado está querendo no sul do Brasil, na região nordeste, na região sudeste, o que vende mais, quais são os produtos que saem melhor, quais são os margin killers, quais são os margin drivers, né? O produto que eu estou trazendo, por exemplo, Copa do Mundo, eu estou trazendo uma chuteira específica, essa chuteira vende bem ou ela vende mal, né? E não é questão de vender pro sell-in, porque para mim não adianta nada, porque depois o customer ele me devolve, né? E eu vou ter um problema na minha mão. Então é o que o consumidor quer. Isso é o que eu falo que é o CDO, que é o Consumer Direct Offense, que várias empresas agora estão falando sobre isso, né? Principalmente depois da pandemia, depois desse avanço tão forte da internet. A gente entender o que o consumidor quer, porque não é mais aquele negócio, a empresa não é ela que decide o que o consumidor quer, é o contrário. E o consumidor quer na hora que ele quer, o produto que ele quer e como ele quer. Né? Então, tem muita agora customização de produtos. Então, tudo isso entra para você tem que mudar toda a cadeia logística. A maneira como a gente fazia os produtos, a maneira como a gente entregava, tudo isso está mudando. Então, estão tendo muito mais agora centros de distribuição mais próximos dos grandes centros urbanos, como aconteceu no México, que eu também vou contar um pouquinho. Desculpa, José Lobo de novo, isso não aumenta os números, o SKU, não? Como assim?
Estou falando da customização, você vai quebrando, você não aumenta o número de SKUs, dificulta a questão da escalabilidade da produção, redução de custo? Não, normalmente isso não é feito na base, isso não é feito na planta, isso é feito numa estrutura pequena que você tem do lado do ponto de vendas. Então, a gente pega um ponto de vendas, por exemplo, a loja com maior faturamento, né, em São Paulo. Aí você vai colocar do lado dela um quiosque que vai customizar o tênis para você. Você vai poder escrever seu nome. É coisa simples na customização. A gente não está mudando a tecnologia do tênis. E aqui eu coloquei um pouco para como que a gente está envolvido. Deixa eu só voltar. Aqui. Eu falei tem um termo que a gente fala muito lá fora, que é brick and mortar, né, que a tradução literal é tijolo e argamassa, são as lojas físicas mesmo, né? Então, para entender o sellout, eu tenho que entender as lojas físicas, né? Vamos tirar um pouco a parte de internet, que a internet é mais fácil, a internet você tem todos os dados. Nas lojas físicas, isso também é um processo que foi se aperfeiçoando, né? Então, dentro das lojas da Nike, é fácil ter essas informações. Então, eu tenho informação de tráfego, eu tenho informação de conversão, eu sei os produtos que eu estou vendendo, eu sei o marketing que eu estou usando, eu sei os advertisings para que produto específico que eu estou querendo fazer aquela iniciativa. Então, é fácil dentro das nossas lojas. Mas, quando é um terceiro, quando é uma Centauro, se você não tem uma boa negociação com eles, é mais difícil de você ter as informações. Eles não vão te passar isso. Então, a Nike, a gente começou a atuar muito forte com os nossos parceiros para ter essa informação de POS. E isso influencia muito, estratégia de desconto, o mix de produto, feriados e datas festivas, sazonalidade, são todos os business que eu trabalhei, existe essa sazonalidade. Então, você tem que se preparar antes do Natal, você tem que se preparar antes do Dia das Mães, você tem que se preparar antes do Dia dos Pais, depois do Natal, você sabe que as vendas vão cair enormemente. Na PepsiCo, o business de bebidas, ele também é muito sazonal, porque no inverno as pessoas não bebem, as pessoas não saem na rua para tomar refrigerante. Então, cai demais as vendas. No verão, isso sobe. Então, você tem que trabalhar com o seu fluxo de caixa, trabalhar com o seu P&L de uma maneira que você vai respeitar essa sazonalidade. Então, tudo isso, o financeiro ele tem que estar envolvido, né? São temas que não são elaborados por finanças, só que a gente recebe os dados. Porque na hora de você calcular um forecast, na hora de você apresentar os resultados, você tem que ter o storytelling muito bem feito, tem que estar tudo muito bem amarrado. Aqui eu coloquei um pouco como funciona a área de finanças e as outras áreas, principalmente nessa parte de supply chain. Finanças na maioria das empresas, tá? Tem a área de controladoria, tem a área de recebimentos ou order to cash, tem a área de FP&A, a área de facilities, que cuida principalmente da estrutura do escritório, e a área de procurement, que vai trabalhar com os fornecedores. A gente tenta pegar resultados menores prazos com fornecedores, menores custos. E todas essas áreas têm um mundo que fica em volta e a gente normalmente tem que ir atrás deles, porque ninguém vem entregar formação de graça para finanças. Você tem que se mover dentro da empresa, tem que ter um jogo de cintura muito forte. E tudo começa com demand planning, né? O que é o demand planning? É a área que vai entender a demanda no mercado, né? Então, ela vai fazer os estudos de mercado, ela vai pegar informações que vêm da Nielsen, informações que vêm da Euromonitor, trabalha muito forte também com os customers, com as pessoas que a gente vende, os grandes varejistas, lida com informações de market analytics, tem a área de inventory management, porque de nada adianta você começar a trazer produtos novos para o mercado se você tem um estoque, né? Então, antes de você trazer um produto novo, você tem que limpar o estoque e mantê-lo sob controle. Isso é algo que assim, é muito sensível. A parte pessoal de tesouraria sabe muito bem disso. Se você está sentado no inventário, você está perdendo dinheiro. E se você começa a trazer produtos, porque tem inovação e você está lançando produtos, mas você não libera o inventário que você tem, você está criando um problema enorme para a sua empresa, né? Parte de DSM, Demand Size Management. Essa é uma área que está dentro da área de vendas, que é a área que cuida especificamente de sellout. É uma área, da minha experiência, tá? É uma área basicamente nova nas empresas. Não tinha na Nike há 10 anos atrás, 9 anos atrás. A gente implementou essa área no México. Eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com essa área no México. E é a área que trabalha muito com estatística, com informações do consumidor.
né, com informações de POS. E aí sim, em vez de você fazer um P&L top-down, que é como as empresas faziam, se você chega e você fala o que o mercado quer, a empresa vai chegar e falar assim, o mercado vai querer isso? Não, é o contrário. O mercado vai falar o que quer, e a empresa vai começar a produzir o que o mercado quer. Então, novamente, o que eu vou vender para o México é diferente do que eu vou vender para o Brasil. As categorias que fazem sucesso no México não são as mesmas categorias que fazem sucesso no Brasil. Os canais de vendas do México e dos Estados Unidos são diferentes do México e do Brasil, que é diferente do Brasil e do restante do mundo, do Brasil e da Argentina. Então, você começa a trabalhar muito mais setorizado, né? Cada vez mais você começa a entrar em nichos. A informação ela não é generalista mais. E essa é uma área que eu posso falar para vocês hoje em dia, para eu liberar um resultado financeiro, para eu poder liberar um forecast, ou inclusive apresentar o resultado, eu tinha que estar 100% alinhado com o diretor de DSM, porque senão quebrava minhas pernas. Se eu não explicasse o que o consumidor estava querendo, que a nossa estratégia ia de encontro ao que o consumidor queria, quebrava minhas pernas, porque isso, novamente, não ia gerar a venda necessária, não ia gerar o revenue necessário, então ia ter que começar a queimar margem para ter aumento de desconto. Enfim, essa era uma das mais importantes agora nas empresas. Depois de tudo isso feito, você tem o Leadership Team, que você começa a apresentar. Quando eu falo Leadership Team, era o meu chefe, o presidente do território. Então, uma multinacional até interessante, né? Porque ela tem muitas... É uma estrutura matricial. Então, você tem um território que ele age por si só. Só que esse território reporta para uma região. Né? No caso do Brasil e do México, reportava para a APLA. E a APLA reporta para a Global. Então, você tem meio que liberdade dentro dos territórios para você decidir como você vai fazer toda a parte operacional, só que você tem o target para seguir. E se você não segue o target, alguma coisa no território está sendo feita errado. Então, eu tinha que apresentar para o Leadership Team no Brasil e, ao mesmo tempo, tinha que apresentar para o Leadership Team lá fora. E se as duas não iam de encontro, eu tinha que mudar toda a estratégia que a gente estava fazendo internamente. E reapresentar isso para o CEO, para o meu chefe no Brasil ou no México. Então, é muito de indas e vindas, né, esse processo. Depois disso, quando eu falei Leadership Team e Headquarters, né, são as duas áreas, você apresenta internamente e você apresenta lá fora. Entra depois a área de operações. Né? Quando está todo o plano muito bem desenhado, esse plano também já estava envolvido o pessoal de operações, aí operações começa a trabalhar para saber que produtos que a gente vai trazer, se vai vir de air freight, ocean freight, isso também é muito importante, porque quando você não tem um plano bem desenhado, você tem tudo de uma maneira emergencial, né? Então, você tem uma coleção que vai entrar, né? São 4 coleções por ano. Você tem uma coleção que vai entrar, que se você não planejou ela bem 3 meses antes, você tem que começar a trazer os produtos por frete aéreo, que é extremamente mais caro. Chega a ser 6 vezes mais caro que o Ocean Freight. Então, isso impacta o seu P&L. E, novamente, sou eu de finanças querendo as informações do que vai vir de Ocean e do que vai vir de Air Freight. Centro de distribuição, é a mesma coisa. Se o centro de distribuição ele não está bem organizado, se você está trazendo muito mais produtos, você vai alugar um outro centro de distribuição, que aumenta o custo, né, de toda a sua operação. Então, tudo isso tem que estar ligado. Tudo isso você tem que estar controlando. Finanças é a única área que olha todos os números. Nenhuma dessas outras áreas vai olhar. Demand Size Management, DSM, ele não vai olhar a parte de operações. Ou ele não vai olhar as vendas de retail. As vendas de retail ele vai, desculpa. Ele não vai olhar as vendas de wholesale, muitas vezes. Mas finanças está envolvido em todas as áreas. E lógico, depois eu tenho ainda as vendas que vão para wholesale e as vendas que vão para retail. Então, tudo isso também ficava debaixo do pipeline de finanças. O que não vende em wholesale, né, o que eu não vendo para Centauro, eu tenho que vender para as lojas próprias da Nike. E o que vem de retorno, que depois me devolvem, eu também vendo para as lojas próprias da Nike, se tem espaço para isso. É até legal falar, até importante falar, as empresas com essa parte do CDO, elas estão focando muito na vendas retail, elas estão mudando muito o foco. E, então, algo que antigamente chegava a ser 20% de vendas retail, hoje, dependendo da empresa, vai chegar a 40%, 50%. As empresas querem ter o controle sobre a estrutura de vendas, querem ter o controle sobre a loja física, sobre o digital. Né? Então, você entra no Nike.com ou na Ambev, o Zé Delivery, é muito mais fácil você ter informação do consumidor do que você esperar o seu partner te passar essa informação.
Então, a margem também é muito mais alta, porque você ganha em escala. Então, tudo isso, de novo, é muito rápido, né? As coisas mudam de 2 em 2 anos. Eu não falava sobre DSM há 5 anos atrás, né? E agora eu não consigo fazer nada se não tem área de DSM envolvida. A própria parte de retail. Antigamente, o que ia para a Nike Factory Store ou o que ia para a Nike.com era muito pequeno, então ninguém dava tanta importância, era tudo wholesale. Agora já é o contrário. Você tem que tentar entender todos aqueles KPIs que eu falei antes, de tráfego, conversion rate, você tem que tentar entender. Senão você vai ter depois produtos não vendidos, né? E você fez errado o seu planejamento financeiro. Então, essa parte toda, tudo isso é o que a gente chama de supply chain, né? Tudo isso envolve os custos logísticos, e é até legal falar, era um atrito muito forte com a equipe de logística, porque o que é importante para eles? Ter o material, né? Eles querem ter o material para vender, eles querem ter o produto para vender. E muitas vezes existia um processo chamado blind buys, né? Eles se compravam de maneira cega. Então, em vez de comprar 100 Nike Shox, vão comprar 1000, para ter certeza que vai ter o produto no final do mês para ser entregue para o consumidor. Só que o 1000 não era a quantidade ideal, era muito mais do que o mercado estava prevendo, era muito mais do que o mercado suportava, né? E você tinha estoque. Então, você vê que as áreas não podem mais trabalhar sozinhas, né? O que acontecia 10 anos atrás numa empresa, hoje não pode acontecer mais. As áreas têm que trabalhar muito juntas. Então, não pode ter aquela coisa... Eu já tive momentos que cada área tem um número diferente. Que a hora que você ia apresentar os resultados, cada área tinha um número diferente. Você falava assim, pera, qual que é o número certo aqui? E a gente tinha que entrar num acordo. E hoje em dia isso já não existe. Hoje em dia, finanças meio que lidera, né? Bate o bumbo da empresa, eu gosto de falar isso, porque lidera o número final. Então, tem que estar todo mundo muito bem alinhado. Blind buys tem que ter o produto para entregar para o consumidor, só que não é dessa maneira. A gente tem que ter um controle do que a gente vai trazer. Alguma pergunta até aqui? Pessoal, tá tudo ok? Gustavo, eu tenho uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma pergunta. Você falou sobre esse controle entre finanças e a parte operacional da empresa. Como é feito esse controle? É via sistema de informação gerencial? Quais são as ferramentas que pode ser usada para que as finanças tenham essa integração das informações do pessoal operacional? Vou te falar a ferramenta universal de qualquer executivo, em multinacional ou empresa brasileira, Excel. Todas as informações muitas vezes são Excel. Existem sistemas, claro. Até um pouco depois a gente implementou no México. Eu não sei se você falar do Tableau. O Tableau é um sistema de BI, Business Intelligence, que ele funciona principalmente para sellout, a informação de consumidor final. Mas isso vem muito depois, isso está começando a mudar agora com as empresas, né? Mas antes era Excel, cada área tem seus reports, né? Então o pessoal de Inventory Management, eles têm um controle de inventário que vem, no caso da Nike, vem do SAP, e do SAP eles geram planilhas de Excel. Eu usava essas planilhas deles para linkar com as minhas de finanças, né? E aí eu montava depois todo o storytelling, todos os pontos, linkando todos os pontos, fazia sentido ou não. Mas o Tableau, ele está ajudando muito na nossa interação, né? Porque ele consegue colocar as duas informações de uma maneira muito fácil de ver. Usa gráficos, você bota o sell-in, você bota o sell-out. E eu tentei implementar o Tableau na parte financeira no México também, de apresentar os números financeiros. Só que teve alguns problemas de budget, de orçamento, eu tive que deixar em stand-by e eu continuei usando SAP. Mas basicamente, te falo, as empresas usam ainda muito Excel. É importante saber, mexer bem. Se eu puder, Gustavo, dar um pouco do meu testemunho, né, de outra multinacional em que tudo acontece exatamente assim. Mas, Vitor, é muito importante que o financeiro ele tome a liderança de estabelecer ritmos operacionais com as áreas, de forma que você consiga ter os inputs. Então, na L'Oréal eu trabalhava com SAP também, mas é muito importante que você tenha contatos com essas áreas, que você valide os números que chegam. Em geral, eles chegam através de frentes de relatórios mesmo, mas que você tenha contato direto e que você seja o grande maestro dessas conexões, para que você tenha também todas as informações relevantes para montar essa história que a gente conta, que o Gustavo falou, né, de storytelling.
Então, você vai fazendo contatos com as áreas, você vai montando os acontecimentos de forma que você dê contexto para os números. E a gente é responsável por isso. Não é só número, não. Exatamente. Posso completar, Gustavo? Claro, vai lá, André. Gente, a gente está estressando esse ponto em várias aulas, em várias palestras e comentários aqui, porque o que acontece? Os números não brotam num SAP ou em qualquer outro sistema que você use, ou numa planilha de Excel, de qualquer outro tipo de ferramenta, vamos dizer assim, porque eles brotam do nada, eles não aparecem lá, eles vêm de algum lugar. Então, o financeiro precisa ter essa curiosidade e essa capacidade, como a Isabela e o Gustavo estão colocando, de interação com as outras áreas, de questionar, de entender o processo, de ver o que acontece que faz com que aquele número apareça lá daquela forma na planilha. Né? Porque não é que alguém jogou uma semente lá e aquilo aparece do nada. Exatamente. E eu falo, até é importante para vocês, os jovens que estão entrando no mercado agora, que estão, sabe, que querem a área de finanças, que trabalham com finanças. A área de finanças é a área que tem todas as informações. Por isso que eu sempre fui financeiro, orgulhoso de ser financeiro, porque a gente tem todas as informações, a gente lidera, a gente bate o bumbo. Eu vou contar um exemplo do que aconteceu numa experiência que eu tive. Quando eu não posso falar o país, não posso falar o lugar, tá? Mas quando eu cheguei para um dos primeiros forecasts que chegou para mim, para eu aprovar como diretor financeiro, a gente estava com um plano muito grande em uma região específica e nas lojas próprias. Aí quando chegou o resultado, assim, quando chegou o forecast, eu falei assim, não, mas espera, a gente vai crescer double digit e a gente está queimando inventário, ou seja, estou dando desconto de 40% de desconto para o consumidor final e a gente vai crescer double digit, não faz sentido para mim. Né? Como que você faz o forecast? Como que você lidera o forecast com as outras áreas? Eu uso informação histórica. Assim, sabe? Você usa informação histórica que já está montando um inventário muito alto, né? Que já está demonstrando inventário alto, que já está mostrando desconto alto, você está só continuando o processo. Aí entra um processo novo de budget zero, que está sendo muito falado nas empresas atualmente. Começa do zero. Está errado, não tem nada a ver com usar o histórico. Tem alguns momentos que o histórico ele funciona, né? Principalmente quando você não tem todas as informações. Mas tem outros momentos que você tem que apaga tudo e começa do zero. Você vai conversar com todas as áreas. Você vai entender como as áreas fazem o processo delas. Você vai falar com o Inventory Management, vamos pegar toda a lista de inventário que eles têm, né? De todas as lojas daquela região. Quais são os produtos que vendem mais, quais são os produtos que vendem menos. E aí sim a gente vai implementar um plano. Então, isso é finanças que faz. Né? E é muito importante ter isso na cabeça. Você tem que se mover. Eu sempre falei para minha equipe, não fica sentado atrás do computador. Né? Você tem que se mover, você tem que falar com todo mundo. Nós somos os únicos que podemos fazer isso, porque nós temos todas as informações, para o bem ou para o mal. Né? E eu acho muito importante. Eu gostei. Obrigado, Isa, obrigado, André. Esses são pontos muito importantes para vocês que estão começando agora, que vão entrar numa empresa. É isso. Gustavo, eu tenho uma pergunta. Vai lá, Henrique. Isso, desculpa não estar com minha câmera ligada, mas a minha pergunta eu sou consultor do ILOS, né? Eu trabalho com logística e supply chain, então eu sou um pouco do outro lado aí da moeda, não sou da área diretamente de finanças, mas a gente observa, né, nos projetos que a gente faz nas empresas que ainda se discute, né? A gente vem discutindo há mais de uma década aí sobre o processo mensal, o processo tático de planejamento, SNOP, ou que em algumas empresas é chamado de CPFR, e em algumas empresas também é chamado de IBP, que é um planejamento mais próximo, talvez, da nossa realidade de operação, né? A decisão que a gente precisa ter do que produzir no mês que vem, para quais CDs, para quais lojas distribuir os produtos. Então, são decisões de caráter mais tático, um pouco menos estratégico.
mas a gente ainda discute a participação do financeiro, como ela é importante, né? A gente tem a participação da logística, a área comercial está ali para esquentar o plano, né? Essa previsão que você falou, baseada em dados históricos. O comercial participa para falar, não, a gente vai ter promoção, como é que a competição, como é que competidores estão se movendo, o que a gente observa para o mês que vem. A gente até observa esse movimento mais desenvolvido, mas a participação financeira ainda é uma barreira, ainda é um desafio na tradução dos números, né? Porque quando você fala da área o cara da fabricação, ele está pensando em SKU para a próxima semana, o cara da distribuição está querendo de uma forma mais agregada, mais a nível diário, porque ele tem que saber o que ele vai distribuir no dia seguinte, e isso não motiva, né? Muitas vezes não conversa com os executivos da empresa, que são os caras que vão tomar a decisão lá na frente, e por isso que o financeiro é tão importante, porque ele é o cara que vai traduzir os números para a linguagem que os executivos falam, é o que a gente sempre conversa. Então, queria saber de você como é que está, né, na sua experiência e como é que você observa, né, como é que tem evoluído nos últimos anos aí, essa questão da participação do financeiro no planejamento tático, né, nessa proximidade maior com as áreas, e o que você acha que são os desafios aí nesse sentido? Eu acho, excelente pergunta, obrigado por fazer, Henrique. Eu acho que o financeiro, ele... eu não sou tão novo assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que o financeiro ele ficava meio... o financeiro típico, ele gostava de ficar na sala dele, trancado e mandando as informações. Não me pergunta nada, isso aqui eu recebi, estou mandando, estou repassando. Hoje em dia não é mais assim. Tá? Hoje em dia você, como eu falei, como o financeiro ele tem todas as informações, cabe a gente saber traduzir bem isso. Né? Então, vou te dar um exemplo do que aconteceu no México. Eu tinha muito contato com o pessoal do centro de distribuição. Eu tinha que ir pelo menos uma vez a cada 2 meses para o centro de distribuição. Tudo bem, que eu era o diretor financeiro, então tinha certas negociações que tinha que estar lá, tinha uma área de custo que reportava para mim, mas isso não era feito antes, como eu fazia. Eu coloquei uma frequência. Né? Eu queria saber a contagem de inventário, como é que estava indo, eu queria saber a organização no centro de distribuição, como é que estava sendo feito. Então, depende muito da pessoa, mas no momento que você faz isso, que você cria esse costume, as pessoas recebem bem, as outras áreas recebem bem, porque eu falo que quando os números não mentem, né? Quando você apresenta um número que teve uma eficiência em diminuição de retornos, por exemplo, era um KPI muito importante na Nike, e em qualquer empresa. Quando você está mostrando o percentual de retorno que está caindo, você está fazendo as coisas certas. E o que você fez? Muitas atividades simples, um treinamento do pessoal para saber exatamente o que tem que retornar ou não, o que aceita como retorno ou defeito, conversações com vendas e com os parceiros para rever todos os contratos comerciais, e você tem 3% de retorno que você pode fazer, não pode retornar 5%. Teve uma história uma vez até interessante, até engraçada, que num dos retornos, logo que eu cheguei no país, sei lá, tinha um mês, me ligaram e falaram assim, Gus, a gente recebeu um caminhão de retornos e quando a gente abriu a caixa tinha ratos. O que a gente faz? Eu falei assim, bom, o rato não se retorna, a gente não vai... O que a gente vai fazer com o rato? Né? Não tem o que fazer. Então, sabe, esse tipo de coisa que é coisa simples. Você chega, existe um treinamento, e finanças faz isso. Né? Finanças, porque o pessoal da operação, ele está focado no KPI dele, que muitas vezes, receber o produto e botar para destruir, ou então botar para doação, ou então enviar para um outlet. Sabe? Mas isso tem que vir por finanças e finanças revisar. Então, eu falo que, respondendo a sua pergunta de maneira sumarizada, sim, é importante finanças estar envolvida em todas as áreas, e eu acho que finanças está envolvida em todas as áreas. A parte da FP&A são as pessoas que fazem isso dentro de finanças. O controller também. Eu acho que o controller ele tem um papel muito importante, principalmente nos controles internos. É ele que implementa controles internos, ele que faz os treinamentos, ele que ajuda na parte de controle de inventário, todo o custeio do centro de distribuição. A Nike não tem fábrica, então eu não tenho tanto expertise de fábrica, mas eu posso te falar que não é muito diferente do que acontece no centro de distribuição. Gustavo, obrigada pela resposta. O Afonso estava com a mão levantada e tem outra pessoa na sequência também agora. Vai lá, gente. Afonso, por favor. Não, eu não queria também interromper o seu ritmo da apresentação, já estamos 9 horas aí, se for atrapalhar, a gente segue o pergunto depois. Um tempo, pode perguntar. Pode falar? Não, é o seguinte, você fala muito sobre essa questão da comunicação entre as áreas, né? Quem trabalha com financial planning sabe que isso aí é a raiz da coisa, né?
Eu tive a oportunidade de trabalhar em financial planning na Supervia, e a gente estava fazendo um valuation para conseguir um empréstimo com o Deutsche Bank. E uma das coisas que foi um problema foi que, quando a gente pedia para o setor operacional o forecast de passageiros, né, a gente, na nossa experiência, e até um pouco de descrença realista, né, diante de tudo que a gente observava, mas não como setor de operações, a gente questionava, viu uns números muito grandes, não sei quanto, 1 milhão de passageiros por dia. Então, assim, no final das contas, ficava aquela briga e a gente sempre adotava o número de operações, mas que a gente sempre viu como uma coisa que não era sólida. Então, eu queria saber, assim, na tua experiência, como é que era feito esse choque de opinião? Acaba sendo uma pergunta muito mais de gestão do que propriamente de logística, né, e tal, de financial planning. Como é que funciona isso quando há um descasamento entre a expectativa do setor de finanças e o setor operacional? Eu tenho duas maneiras de responder. Eu sempre falei muito para minha equipe. Eu montei equipes no México, no Brasil, e eu sempre gostei muito de trabalhar com minha equipe, de trabalhar nessa parte de soft skills, né? Entender o que a gente tem que fazer de melhor, quais são as áreas de oportunidade para a gente atingir os nossos objetivos. Então eu falo que assim, influenciar para mim é a palavra-chave numa empresa, né? Tinha muito lógico, você tem alguns momentos que você quer chutar o balde e falar, não, tá feito, tá errado isso daqui, não é assim que se faz. Mas isso não ajuda, você tem que influenciar. E como que eu usava muito influência, né, eu e minha equipe? Com os números. Você, por exemplo, você falou de 1 milhão que não fazia sentido. Se você apresenta esse número mostrando o histórico, que realmente não faz sentido, mostrando as projeções, a pessoa se desarma, que ela vai entender, ela fala, não, ele tem razão, o número tá esdrúxulo nesse caso. Então, eu falo assim, você influenciar e mostrar, você com embasamento no que você está falando, seja através de números, seja através de storytelling bem amarrado, você conversando com algumas outras áreas que vão te ajudar no que você está tentando defender, eu falo que é uma maneira que é bulletproof, sabe? Dificilmente, você não consegue atingir o objetivo. Perfeito, obrigado, Gustavo. Alguém mais? Gleison, por favor. Então, Gustavo, eu queria só dar minha visão em relação a essa questão, por exemplo, a empresa, sempre ao meu ver, ela se comporta como um órgão, né? E um órgão é composto por quê? Por tecidos e tecidos por células. Então, eu nunca entendi, na verdade, por que esses departamentos não se conversam. Porque se elas não se conversam, você vai ter um sério problema lá na frente. Então, são como o quê? Como as células. Se uma tiver ali indo mal, o que vai acontecer? Ela vai gerar um problema lá na frente, vai ser cancerígeno, então isso vai acabar deteriorando, seja o projeto, seja o que você vem trabalhando, né? Então, às vezes eu fico parando para pensar, em pleno século XXI, como é que ainda penso dessa forma, entendeu? Os números não mentem, isso é fato. O grande problema mesmo é o que eu penso, o que eu acho, são as pessoas que estão inseridas. Não existe a contabilidade separada do financeiro, separada lá de compras, não existe. Todas essas informações, elas se compilam no final. Enquanto você não tem esse controle, ou controle não, quando você não tem essa conversa entre essas células, você terá esses problemas, né? Atualmente, eu não trabalho mais no financeiro, né? Eu trabalho com educação e tenho a minha própria, uma MEI, né? Tipo uma empresa eu tenho uma editora pequena e eu sou contador, contador indiretamente porque eu tenho um contador, mas eu preciso entender, mesmo eu sendo sozinho, eu preciso conversar com todos os órgãos, né? Para que o meu trabalho, o meu produto chegue lá no final da melhor forma possível. E como empresa pequena, empresa pequena, né? Pequena, média, grande empresa, né? Eu trabalho o quê? Com Excel. E quando você trabalha com Excel, uma vez eu cometi um erro, isso foi, assim, uma catástrofe, sabe? Tipo, porque eu esperava um resultado no final, um número que eu errei causou todo um problema. Por quê? Porque eu, em determinado momento ali do meu processo, não estava conversando entre todos os departamentos, sabe? Então, eu pensando nisso, em pleno século XXI, eu acho inadmissível empresas ou algum gestor pensar que você não deve conversar com as outras áreas. Eu trabalhei numa empresa BHG e eu trabalhava na controladoria.
E lá eu conversava com todos os departamentos, todos. E ao mesmo tempo, para mim, isso era ruim, porque todos os hotéis, eles vinham a mim à procura das informações, porque eu conversava com todos e sabia qual era o que estava acontecendo. Então, bom, eu acredito que o bom profissional é esse. Não só o bom profissional, mas para que a empresa se desenvolva. Não é só um ali fazendo o seu trabalho, eu fiz a minha parte e acabou. Não, é o conjunto. Se não existe o conjunto, alguma coisa está errada. É só isso, essa um pouco dessa minha visão. Gleice, você falou muito bem. Tá? Você falou duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, quando você compara a empresa com o corpo humano. Né? A gente tem um câncer, a gente tem que precisar da medicina correta para resolver. Eu tinha um chefe que ele adorava falar isso. Ele falava assim, a gente tem um câncer e tem uma medicina, a gente precisa entregar esse remédio. Então, nós estamos entregando o remédio. E essa parte da comunicação. Eu acho que você falou bem, é isso. Não é que, eu acho que as empresas não é que existe um certo... Ninguém quer comunicar, não é esse o problema. Muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a comunicar. Né? Eu, como trabalhei em 3 países diferentes, Brasil, México, Estados Unidos, cada país tem uma cultura diferente. Então, como eu atuava no Brasil, não poderia atuar no México e não poderia atuar nos Estados Unidos. Eu tive que ir mudando. Né? Cada um tem um estilo diferente. Só que a comunicação, ela tem que acontecer. E cada área, elas têm o próprio KPI. Elas têm as próprias entregas. Então, por exemplo, eu vou mostrar no slide para frente que isso vai ficar claro. Você tem um cara de Inventory Management, o KPI dele é diferente do KPI de finanças, muitas vezes. Né? Então, ele vai chegar para o chefe dele, para a estrutura dele, vai falar assim, eu entreguei, está aqui, está feito, entreguei. Só que isso afeta outras áreas. Né? Ele entregou, muitas vezes, uma obsolescência, ele está destruindo produtos porque ele tem que limpar inventário e ele está queimando margem. E aí cabe a mim, no caso, finanças, olhar e falar assim, não, por que a obsolescência aumentou? Ou então, antes da obsolescência aumentar, normalmente tinha que autorizar. Né? Chegava uma nota para eu poder autorizar a destruição ou qualquer outra coisa. Na hora eu falava, não, peraí, por que a gente vai destruir isso? O produto é novo, o produto não é? Pegava, ligava no centro de distribuição, qual que são os produtos que querem, qual que é o lote que querem destruir? É tal. Não, mas esse produto é produto novo, por que vai destruir isso? Qual que é o custo para destruir? Qual que é o custo para a gente vender com 40% de desconto? Tem um break-even? Então, ok, vamos vender com 40% de desconto, então, porque é melhor do que o custo que eu vou ter de destruição. Então, tudo isso você tem que saber, a informação chega para você das outras áreas, aí você toma as ações necessárias e muitas vezes volta para a área. Né? E explicando de uma maneira influenciando. Então, é sempre assim que eu coloco. Veja o que chega e influencia. Não é colocar sua vontade, é influenciar para ver o que é certo para a companhia como um todo. Mas obrigado, Gleison, excelente. Gustavo, você prefere dar sequência um pouquinho na sua apresentação ou tem mais uma pergunta? Não sei o que... Não, vamos responder essa outra pergunta e depois a gente dá sequência. Perfeito. Lucas, então, aí ele dá sequência depois, por favor. Bom dia, obrigado, gente. Tudo bem, Gustavo? Obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho um envolvimento no Vasco da Gama aí, na gestão atual, né? E a gente tem uma questão, né, que nos incomoda, que é a saída da Nike, né, do futebol brasileiro. Assim, ela está, eu acho que, se eu não me engano, em um clube só, e a gente tinha a Nike mais presente, né? E aí eu vejo que na estratégia, pelo que você falou, há uma preocupação maior no sellout, ao mesmo tempo há uma preocupação maior em buscar dados na ponta, e os clubes têm lá as suas franquias, pelo menos os grandes clubes, né, têm as suas franquias, têm a sua rede de varejo própria, que poderia ser uma fonte muito interessante de dados, né? Então, assim, eu queria entender um pouco, claro, se você puder abrir assim, o sentido, né, dessa estratégia da Nike de saída do Brasil, se foi desorganização dos clubes, se foi questões de logística, custos, enfim, e se isso se replica em outros países. Você que tem essa experiência, como é que é no México, como é que é em outros países, se a Nike em outros países continua firme nos esportes e só no Brasil, no futebol, está tendo esse distanciamento. Obrigado aí pela atenção. Legal. Bom, eu não tenho todas essas informações. A área de Sports Marketing é uma área que cuida muito do envolvimento com clubes, envolvimento com os atletas em todos os países do mundo.
E isso normalmente não é muito aberto para a gente de finanças, né? De vez em quando, muitas vezes eu não tenho nem acesso ao contrato. O contrato é feito diretamente com a equipe de Sports Marketing de Global. O que eu posso te falar é que assim, as empresas, não só a Nike, como um todo, estão sofrendo muito na América Latina por questões políticas, econômicas, né? Então, quando a gente tem essa variação cambial tão forte, que o real perdeu 40% do valor em 2 anos, é difícil para uma empresa que tem 100% de produto importado, ela conseguir ter lucro, né? Eu vou falar da forma simples e direta, ela conseguir ter lucro no país. Então, muitas vezes não compensa ela continuar tentando, porque ela não vê uma solução, né, a curto prazo para isso. A Nike ela saiu do Brasil, entre aspas, por 10 anos. Né? Isso também é informação aberta, você pode entrar lá, digitar Centauro Nike, você vai ver que foi um programa de 10 anos. Então, pode ser que em 10 anos ela retorne. Mas eu acho que o grande ponto é esse. A gente vive uma instabilidade econômica que alguns setores se beneficiam e outros setores não se beneficiam. Então, você vai pegar a Nike saindo, ela beneficia empresas brasileiras que vão produzir tênis aqui, né? Principalmente no sul do país, existe muitos fornecedores que forneciam, inclusive, para a Nike, que fornece para a Adidas, fornece para outras empresas, mas que esses fornecedores, essas empresas brasileiras vão acabar se fortalecendo. Então, é fazer um negócio, é fazer uma limonada com limão, né? Do limão fazer uma limonada. Mas eu posso te falar que é basicamente a instabilidade econômica, política, que muitas vezes leva uma empresa multinacional a rever um pouco o conceito. Não acho que tem tanto a ver com o clube ou o atleta em si. Isso é mais a parte de marketing mesmo que toma conta. Legal, obrigado, Gustavo. Imagina. Bom, pessoal, vou continuando aqui, mas legal as perguntas, podem fazer. Eu gosto bastante dessa interação. Aqui esse é um modelo bem simples, tá? De como funciona um supply chain, uma cadeia logística de uma empresa que tem produtos importados. Então, ela trabalha muito com fornecedores globais, né? Você meio que foca muito numa região para a maior parte da produção. E você tem o que a gente chama de inbound e outbound. O inbound é você trazer o produto da planta, né, da região do fornecedor, para os países que você vai vender. No caso, como eu trabalhei no Brasil e no México, eu coloquei até o mapa do Brasil e do México. Então, vem esses produtos direto da planta para o Brasil, da planta para o México. Esses produtos têm um centro de distribuição, isso fica alocado no lugar até vir a coleção, até ser vendido, até ser apresentado para o cliente, enfim, que a gente chama de warehouse. Tem um custo para isso. Eu tenho 2 custos principais, que é o custo de warehouse e o custo de frete, né? E esses custos, eles fazem parte do outbound. Vocês veem que no inbound eu coloquei ocean and air, que é aquele assunto que a gente já falou anteriormente. Se isso não é muito bem planejado com a equipe de operações, muitas vezes acontece muito, eu tenho o air, percentual de air mais forte que o percentual de ocean, quando a gente não planeja bem, e os custos são muito mais altos. Então, acontece de algo emergencial que você tem que lançar um produto inovativo que é top, e a Nike quer que você esteja, a Nike ou qualquer outra empresa quer que esteja no Brasil na próxima coleção. Mas se você não planejou isso bem, você vai ter que trazer esse produto para o frete aéreo. E aí vem um impacto muito forte financeiro. Só que eu, como finanças, eu tenho que explicar o porquê que está vindo esse impacto financeiro. A gente evita o máximo, né? Você tem que trabalhar com ocean, não com air. Então, você tem que entender, eu falo que o financeiro, a gente não fala só de finanças. Eu não falo só de revenue, de custo, de margem, de SG&A, de EBIT. Eu tenho que falar no processo anterior. Eu tenho que falar todo o processo do ciclo operacional, né? Porque na hora de trabalhar com a equipe de supply chain, com a equipe de demand planning, com a equipe de DSM, a gente tem que entender o produto que a gente está vendendo. E aí sim trabalhar, vou trazer 70% de ocean, 30% de air, isso vai impactar tanto no P&L. Não pode, porque a gente precisa de um resultado melhor, porque os investidores estão esperando esse trimestre em crescimento double digit. Aí você revê todo o processo que você fez. Então, como que a gente vai fazer, pessoal? Não dá para trazer 30% de air. Mas é a única maneira que a gente tem para trazer esse produto. Então, a gente diminui a quantidade desse produto, aumenta de outro. Você se envolve com finanças, em marketing, e você se envolve em vendas, né? Então, eu gosto muito. Eu acho, para mim, isso... Eu falo brincando, mas tem um certo ponto de realidade, né? Perception is reality. Eu falo que um diretor financeiro, em muitas empresas, ele é um mini CEO, né? Eu era o braço direito do CEO, né? Ele não fazia nada se não tivesse que perguntar para mim.
Então, eu falo que você acaba se envolvendo em muitas áreas, para depois apresentar o resultado. E a parte de outbound também é uma parte muito interessante, porque o custo de frete a gente tem que sempre tentar diminuir. E uma maneira de você diminuir, como eu falei antes, em empresa de vestuário, é você fazer o direct shipment, né? Que você entrega diretamente para o cliente. Você não tem essa parte do warehouse, do centro de distribuição. Isso você diminui muito o custo. Só que tem que ser muito bem planejado. E normalmente em países como o nosso e como o México, isso não é muito bem aceito, né? Porque você tem uma questão de segurança muito forte. Roubo de carga, isso acontece muito, é muito mais frequente do que a gente imagina. E depois, claro, você controla também o que vai para sell-in e o que vai para sell-out, que são as duas veias, né? Você vende tanto para um atacado quanto para o consumidor final. Então, você também tem que controlar o tipo de produto que vai para cada um dos lados, né? O que vende no sell-out da Nike, por exemplo, não é a mesma coisa que vende no sell-in. Por quê? Porque eu teria uma briga. Se eu chegasse e vendesse no outlet o Nike Shox, que eu tenho 40% de desconto para o outlet, e eu tenho a Centauro vendendo o mesmo Nike Shox com 20% de desconto, a Centauro chega para mim e fala assim, pô, mas espera aí, você está brincando comigo, você está vendendo o mesmo produto com um desconto maior, então tudo isso a gente tinha que olhar, né? Até o fleet de produto que vai ser vendido em cada um dos canais. Então, isso é só para dar uma ideia geral de como funciona um ciclo operacional, né? Tanto a parte de sell-in, quanto a parte de sell-out, e tanto a parte de inbound, quanto a parte de outbound. Esse slide aqui é um slide que acho que boa parte das perguntas que vocês fizeram, ele vai ajudar um pouco, né? Então, existe... Gente, não estou vendo o título que eu tinha colocado aqui. Tá, deixa eu ver. Processos e KPIs, desculpa. Existe o processos e KPIs dentro de um cálculo, né, de um budget, de um forecast, de um resultado financeiro. E cada área tem o seu KPI. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Inventory Management era uma área que tinha muito atrito com a gente de finanças, né? Eu vou falar atrito de uma maneira positiva, tá? Um atrito positivo de conversas, de discussões, porque é uma área muito importante numa empresa de bens de consumo. O que eles fazem? Basicamente, eles têm que manter o inventário sob controle. Eles têm os KPIs deles, eles têm os reports que eles mandam para fora e eles têm que mostrar que o inventário não está crescendo. Só que uma maneira deles controlar o inventário é através de obsolescência, né? O que é obsolescência? Uma destruição de um produto, a venda de um produto com desconto máximo que eu não vou ter margem. Isso a gente chama de obsolescência, a gente chama de write-off. Finanças tinha que sempre ficar em alerta, porque quando esse número subia de um mês para outro, eu tinha que parar e falar, pô, peraí, o que está acontecendo? A gente destruiu tal produto, a gente vendeu com um desconto mais alto tal produto, então tinha que tentar entender o porquê que isso estava acontecendo, se a gente estava trazendo mais esse produto, né? Aí eu linkava com o pessoal de demand planning, porque eu falo, se a gente está destruindo o Nike Shox, eu coloco muito Nike Shox só como exemplo, tá? Se a gente está destruindo muito Nike Shox, por que eu estou trazendo mais, então? Vamos deixar de destruir, vamos vender o que a gente tem. Então, novamente, uma análise de SKU junto com o pessoal de Inventory Management, que muitas vezes isso não era feito. Se você pega uma base histórica para fazer um planejamento, você vai ter problemas, né? Porque o mercado ele muda muito rápido. O que hoje é bom para o consumidor não é bom para o consumidor amanhã mais. Então, isso muda demais. Supply Chain. Novamente, análise entre Air e Ocean Freight. Supply chain, para eles, trazer tudo por air era o melhor dos mundos, porque é rápido, eles conseguem planejar de última hora, só que isso não ajuda a gente. Isso é muito mais caro. E blind buys. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu era novo na Nike, e no primeiro ano ainda como gerente, e ele chegou para mim e falou assim, não, você tem que defender o blind buys, porque sem blind buys a gente não entrega nada, a gente tem um problema sério com o consumidor final. Caramba, mas pera um pouquinho, defender blind buys, você está falando que a gente vai trazer indiscriminadamente qualquer tipo de produto só para ter no inventário? E esse não é o ponto. Eu entendo que não pode faltar para o consumidor final. Isso é um dos piores dos mundos, quando o consumidor quer um produto que chega na loja e não tem. Só que, ao mesmo tempo, é falar que a gente não está planejando corretamente. Se eu vou trazer 1.000 para vender 100, é claro que eu vou vender. Só que depois, os 900 que sobrou, o que a gente vai fazer? Então, esse era um ponto de atrito, um ponto de discussão muito forte com o pessoal de supply chain, né? Tanto a parte de Air e Ocean Freight, quanto a parte de blind buys. Merchandising e demand planning também são áreas importantíssimas, porque elas entendem do produto.
né? São os caras que estão lá analisando o produto vai lançar um tênis novo para corrida, um tênis novo para um bra para mulheres fazerem academia. São eles que sabem as inovações que estão chegando, né? Eles entendem tudo do produto, nós de finanças não. Só que muitas vezes eles trazem um produto que para o mercado brasileiro não é o ideal. Seja porque aqui não vai trazer acontecia muito disso. Você vai trazer uma blusa de lã, né, para você correr na chuva, mas espera um pouquinho, você precisa de uma blusa de lã para correr na chuva no Brasil? Né, muitas vezes isso funciona muito bem lá fora. Em Portland, onde eu morei, 9 meses do ano chovia e menos 1 grau. Então, eu saía para correr na rua, você tem que sair totalmente capotado, né? Você sai com uma capa de chuva gigantesca para correr. Agora, isso no Brasil não precisa vender. Então, você tinha que também ajudá-los a analisar os produtos, porque não fazia sentido para o mercado. Ou então, a parte de margem, né, também, porque o que tem um preço muito alto não significa que tem uma margem alta, porque o custo desse produto também pode ser muito alto. Então, a gente fazia toda essa análise também por coleção, junto com o pessoal de merchandising. Marketing. As iniciativas de marketing, muitas vezes, eram muito custosas, né, para um retorno muito baixo. Isso é algo extremamente difícil de fazer. Return on investment de iniciativas, porque é um bem intangível, né? Você vender um produto, vender uma inovação, muitas vezes isso não se reflete na venda especificamente, né? Você está vendendo a marca Nike, você não está vendendo o produto. Então, por exemplo, você vai patrocinar as amarelas, né? A nossa camisa da seleção. Não significa que você vai vender e você vai recuperar esse investimento que você está fazendo, esse patrocínio, mas você está investindo em branding. Então, isso também era um ponto de atrito muito forte com o pessoal de marketing, mas que a gente, como finanças, tem que entender, né? Que nem sempre você tem um retorno. Você muitas vezes tem o branding, que vai ser um retorno a longo prazo. O pessoal de digital também acontecia muito isso, né? Porque você investir num determinado canal, seja através de Google Search, ou seja através de redes sociais, não necessariamente você tem o retorno direto nas vendas, mas você está incentivando a marca Nike de uma maneira digitalizada. Finanças, eu falo que isso é uma versão um pouco antiga de finanças, tá? Tá mudando muito, mas o que era muito importante? Eu tinha que sempre explicar, maximizar o lucro, maximizar a margem. Então, eu lembro que eu não tinha muito problema quando chegava e falava, crescemos 2 pontos de margem de um mês para o outro, crescemos 1 ponto de margem de um mês para o outro. Só que quando a margem caía de um mês para o outro, eu tinha que preparar 15 slides para saber explicar exatamente o que estava caindo. Então, o pessoal fala muito, maximizar o lucro não é tanto assim nas empresas. Não mas né? Principalmente para a gente. Ainda continua sendo um KPI muito forte de finanças. DSM, o Demand Size Management, a área que entende o sellout, a área que vai estudar o sellout. Eles têm que entender o tamanho do mercado, né? E quanto o produto vai ser destinado para o mercado. Então, eles têm que fazer muito bem feito o cálculo de sell-in e sell-out, né? Porque isso é a base de tudo hoje em dia, né? O P&L ele não é mais feito top-down, ele é feito bottom-up, então de baixo para cima, né? Para você evitar exatamente afetar o capital de giro, afetar um estoque muito alto. Wholesale e retail. Wholesale, lógico, tem uma margem menor, né? Você vende para um atacadista, então você vai trabalhar com uma margem menor, mas você tem que ter isso também muito sob controle, através de negociações. Vendas quer vender, né? Vendas não importa, eles querem atingir o top line, eles querem atingir o revenue. E a gente tinha que entrar controlando muito bem o desconto que eles estavam oferecendo para cada um dos clientes. E retail também. Vendas de retail quer vender, né? Quer criar tráfego na loja, quer criar conversion, e muitas vezes eles fazem isso da maneira mais fácil, que é através de descontos, né? Então, eu tenho uma história muito legal para falar. Não sei se vocês lembram, no México, em 2017, teve um terremoto muito forte. Foi o maior terremoto depois de 1985. E esse terremoto ele afetou muito a cidade do México. Destruiu 2 lojas nossas, lojas históricas que você não pode mexer, tombadas, que ficaram tombadas, literalmente. E você não pode mexer na loja, né? Então a loja ficou fechada durante 2, 3 meses, até todas as autoridades darem um ok e a gente poder continuar as vendas. Mas foram 3 meses de perda de venda. Como é que você vai fazer? Né? De novo, está vindo a parte logística, a supply chain está funcionando, toda a cadeia começa a ser afetada, porque os produtos vão chegar, não tem como parar, né?
uma maneira que a gente teve que encontrar é de começar a levar isso para outras regiões do país, né? Então, você força o mercado em outras regiões, que não é a região mais forte. É como você querer comparar todas as vendas de São Paulo vão ter que ser transferidas para o Rio, por exemplo. Então, você acaba forçando muito uma região que não está pronta para absorver isso. Mas, enfim, tudo isso tem que ser muito bem conversado com as equipes, né? E você tem depois uma mitigação, você tem um plano, você tem um Scan-Ops que você tem que apresentar isso para o pessoal lá de fora, para o headquarter, e explicar para eles o que está acontecendo. Mas, enfim, é um evento natural, que você não tem como prever. Então, isso também acontece muito e a gente, como finanças, está envolvido em praticamente todas as soluções. Isso. Alguma pergunta, pessoal? Lá para o outro. Aqui, os KPIs adicionais, que também eram muito importantes, né, que eu lidava muito com essa situação. O DSO e DII, que é basicamente os dias de recebimento e os dias de inventário. O DII é engraçado falar. Eu, como finanças, para mim parece que eu tenho que falar muito mais do DSO do que do DII, mas na Nike não. Eu tinha que falar mais do DII do que do DSO. Porque o estoque era tão importante para um business como a Nike que eu tinha que explicar o que estava acontecendo caso o inventário subisse ou aumentasse. E, de novo, eu tinha que ter muito bem alinhado minhas histórias com o pessoal de Inventory Management e com o pessoal de vendas. Então, eram KPIs que a gente estava sempre envolvido. Margem percentual e Return on Sales, que é EBIT sobre Revenue. Então, por exemplo, os gastos, que se vocês lembram, eu falei no início da apresentação, que não é custo. Se por alguma razão a SG&A subisse demais, isso ia impactar negativamente o Return on Sales. Eu também tinha que saber explicar. Minha equipe, a gente tinha que ter toda essa história muito bem desenhada. Revenue Growth, que acaba sendo um KPI forte de finanças para crescimento da empresa, né? Então, o leadership team, eles querem olhar o crescimento do revenue. Comp Sales and Retail, o que é isso? Como a gente abre muita loja, né? Então, você tem a abertura de loja, ela cria um crescimento artificial, né? Você tem que tirar esse crescimento artificial e aplicar só lojas que já tinham mais um ano de idade. Então, você fala de Comp Sales, né, para saber se organicamente você está crescendo. E o sell-in sell-out, claro, né, que novamente é outra métrica de inventário que eu estava sempre muito envolvido. Eu acho que o principal pain point, o excesso de inventário. E parece que é muito overload de inventário, mas é muito overload, é muito importante numa empresa de bens de consumo. Porque isso mostra que ou você está fazendo bem feito ou você não está fazendo bem feito. A equipe está acertando o que o mercado quer ou a equipe não está acertando o que o mercado quer. E isso acaba afetando todos os financials, todo o P&L. Se você tem muito inventário, você queima inventário através de desconto. Você queima a margem, né? Então, se você tem muito inventário, você tem um outro gasto adicional para alugar um centro de distribuição adicional, por exemplo. Então, tudo leva a gastos maiores. Por isso que tem que ser muito bem alinhado todo o ciclo operacional de uma companhia. Aqui eu trouxe um exemplo de um número até do início da conversa que a gente teve. Esse número ele vem do Investor Relations, é o último report que a Nike liberou no terceiro trimestre. Vocês podem ver que o revenue da China e o EBIT da China, eles geram um percentual de revenue de 42%. Então, você pega simplesmente o EBIT sobre o revenue e tem esse percentual de cada uma das regiões. Por que a China é tão alta? É, novamente, supply chain, né? As fábricas estão no Vietnã, estão na China, estão na Indonésia, estão na Ásia. Então, a parte de inbound e outbound, que eu expliquei anteriormente, ela é muito mais baixa. O custo é muito menor. Então, você tem um percentual de return on sales muito mais alto, né? Você pega outras regiões, aí varia, né? E cada região tem uma especificidade, uma característica específica. Só que eu acho interessante esse slide para mostrar que onde o produto é fabricado, que tem menos distância a percorrer na parte de frete, costuma ser mais alto no return on sales. E, como eu falei, ele representa uma grande porção do custo total, né? Depende de onde está, vamos falar em 20% do custo total de uma companhia. Então, isso eu acho um dado interessante para passar, para provar um pouco como o custo logístico ele é tão importante para uma multinacional, né? E que todo mundo vai olhar isso. Aqui é só um slide simples, não tem nenhum número, nem olha esses números, porque é tudo
número só para montar o gráfico, mas aqui mostra um pouco da sazonalidade, né, de qualquer empresa. Então, se você dividir isso por trimestres, você também, como finanças, tem que olhar isso junto com o pessoal de Inventory Management e o pessoal de Supply Chain. Porque em alguns momentos você começa a criar inventário, você está trazendo muito mais do que o mercado está absorvendo, né? Então, você cria inventário e você já tem que estar preparado para a próxima coleção, você diminuir o que você vai trazer. Então, vou até colocar um laser aqui. Então, aqui, por exemplo, aqui você cria inventário. Aí aqui você está limpando o inventário. Então, você está controlando. Se você pega as barras centrais, elas estão mais ou menos controladas. Novamente, aqui você cria inventário, aqui você está limpando o inventário. E isso tudo tem a ver com as datas festivas e feriados. Então, em algum momento aqui eu tenho Natal, que eu tenho que criar inventário, né? Passou o Natal, eu tenho que limpar o inventário, porque eu sei que janeiro vai ser um mês fraco, né, de vendas. Então, eu não posso não posso trazer produtos para ser vendidos em janeiro ou fevereiro. A mesma coisa, uma data antes do Dia das Mães, antes do Dia dos Pais, eu tenho que criar inventário, né? Porque depois dessas datas você para de vender, então tem que estar limpo. Então isso tudo era muito, a gente analisa muito, junto com o pessoal de Inventory Management, de Supply Chain, inclusive o pessoal de Marketing. Não adianta fazer iniciativas de marketing em momento que muitas vezes eu estou limpando inventário, né? Porque eu estou usando muito outlets para isso. Então eu vou usar iniciativas de marketing nos outlets, que são iniciativas diferentes. São iniciativas para gerar tráfego nas lojas, para gerar conversion rate, né? Inclusive no Nike.com. Então você começa a liberar muito mais ofertas. Você não vai trazer um produto inovativo no momento que você está limpando o inventário, né? Você não vai trazer um produto novo da Nike. E é até legal falar diferença de empresas. A Nike ela tem inovação. Então você não precisa ter muito uma área de M&A. Você não precisa comprar outras empresas, porque os produtos eles acabam gerando um crescimento não orgânico, né? Quando você tem uma empresa de bebidas, por exemplo, você muda um pouco o conceito da bebida, mas você muitas vezes tem que comprar outras empresas menores para poder continuar crescendo. Nesse caso, a Nike é uma empresa de inovação. Então, cada inovação que vem, ela acaba gerando como se fosse uma empresa nova, um M&A novo. Isso é muito interessante. Eu não fazia nada de M&A na Nike. Fazia na Pepsi. Na Nike já não precisei fazer nada de M&A. Trabalhava muito na Nike com Market Analytics e informações que vinham no consumidor final, para poder elaborar todo esse plano que vocês estão vendo. Aqui só reforçando um pouco a parte dos benefícios, né, deixa eu tirar aqui uma coisa, os benefícios de Supply Chain Finance. Por que a gente tem que ter essa área e por que finanças tem que ser envolvido 100% no que eles estão fazendo? A gente tem que reforçar a relação com os fornecedores, né? Então, você tem que garantir o menor preço, você tem que garantir que não vai haver desabastecimento. Isso não é só o cara de Supply Chain. Isso ele tem que estar envolvido com finanças, tem que estar envolvido com vendas. Ele tem que entender ele não entende o mercado, né? Então ele tem que estar falando com quem entende o mercado. E nós temos que estar meio que fazendo um bridge para cada uma das áreas para tentar entender o que ele vai trazer realmente, o que ele vai vender. Afonso, quer perguntar alguma coisa? Não, termina esse slide que eu tenho para perguntar mais geral, e aí depois você fecha a ideia, eu pergunto, pode ser? Legal, sem problema. Da minha parte de finanças, tem que garantir a eficiência do capital de giro. Novamente, o estoque é tão importante nesse sistema, gente, que assim, eu tinha horas que não era briga, mas tinha hora que eu tinha discussão com o diretor de Inventory Management, que ele falava assim, você está tomando conta da minha equipe já aqui, né? Você está aqui direto, mas é verdade, você tem que estar sempre envolvido com o estoque, sempre envolvido com qualquer movimentação que vinha do estoque. A gente também, criação de valores, o Supply Chain ajuda na criação de valor, para permitir melhor controle sobre as linhas de crédito, né? Então, eu tenho que saber exatamente cada um dos customers que eu estou vendendo, se eles têm um fluxo de caixa saudável, se eles vão me pagar da maneira correta, se eles vão seguir o plano de recebimentos que a Nike tem, de uma coleção, de 2 coleções. Então, isso também tem que ser muito bem conversado para o produto que vai chegar para ele, quando vai chegar para ele. A consolidação do processo de shipment. Então, a gente tem que gerar economias de escala, que pode ser divididas entre o fornecedor e o comprador. É engraçado falar, a Nike ela é uma empresa que ela tem muita economia de escala em produtos, porque hoje você tem um Air Max e amanhã você vai ter um Vapor Air Max, né? Então, ele usa a mesma tecnologia do Air Max, mas ele adiciona uma tecnologia nova, né? Então, isso você gera economia de escala. Isso tudo é supply chain, porque esse produto vai ser fabricado,
Você vai ter que ver com o fornecedor se tem condições de fabricar, quanto tempo leva e quanto tempo vai chegar depois para a coleção que está sendo especificada a chegar a esse lançamento. Mas isso ajuda muito na economia de escala. Criação e manutenção de processos internos na companhia, que facilita a transparência, o trabalho dos auditores. Eu acho que eu contei muito do exemplo que eu dei no centro de distribuição, né? Se você vai receber um retorno, um carregamento de retorno que vem ratos, você fala assim, pera, alguma coisa está errada nisso, né? Alguma coisa aqui na operação não está certa. Vamos lá, pode ser da nossa parte. Finanças não está fazendo o treinamento correto das pessoas, né? Então, vamos conversar com o fornecedor que entregou, né, o cliente que entregou os ratos, em vez de entregar tênis. E uma coisa que está acontecendo muito, não existe mais aquela... Está diminuindo muito, não vou falar que não existe, mas aquela relação de comprador-vendedor. O mundo é muito globalizado, então um precisa do outro, né? E se o fornecedor, se a planta que faz o produto, ela não está alinhada com a empresa, né, com a Nike, eu vou ter problema, né? Porque eu não vou receber o produto com o preço correto, não vou receber o produto no tempo correto, tem toda uma característica de diferença de câmbio, o produto ele é fabricado num valor, depois quando ele chega no país ele tem outro valor, então se essa demora é muito grande, você acaba perdendo o controle do custo que você vai ter depois, que a gente chama de FX, impacto de FX, PPV FX, que a gente fala. Então, sabe, existem muitos conceitos por isso que o planejamento tem que estar sempre muito bem alinhado. Pode perguntar, Afonso, isso daqui eu já... isso que eu tinha falado. Não, já uma última pergunta, que é uma coisa que eu acho que deve ter uma sensibilidade, mas você acabou não citando aí. Você citou mais os desafios logísticos e de gestão internos e externos, mas a cadeia como um todo, né? Só que uma coisa que a gente vivencia muito, né? Agora eu não tenho mais conhecimento disso, mas no passado andava mais para esses lugares assim, a questão das falsificações, porque o teu produto, ele é um produto facilmente falsificável, vamos dizer assim, não na qualidade, né? Mas assim, quem quer ter aquela vírgulazinha dentro do boné ou da camisa consegue obter isso de maneiras não lícitas, vamos dizer assim, né? E isso, obviamente, deve ter um impacto no teu financeiro. Então, eu queria entender mais ou menos como é que a Nike tratava isso, se ela via isso como uma ameaça ou se ela entendia que o cliente dela não é o cara que compra o produto falsificado, então ela não se incomodava com isso. Como é que era essa questão da falsificação para a Nike? Você até respondeu. O cliente da Nike, ele não é o cliente que vai comprar o produto falsificado. O que a Nike foca não é aquele cliente. Eu lembro que não é que a Nike decide ser um brand de high profile, não é isso que eu estou falando, tá? Mas a gente tem um controle muito forte, a gente tem um cuidado muito forte com a marca. Então, dependendo da localização, dependendo da onde você quer vender, a Nike não quer vender naquele lugar. Então, você não vai encontrar um produto na Nike num lugar que é foco de produtos piratas, por exemplo. Você vai saber que não é da Nike original, né, pelo menos. Isso não era uma coisa muito falada, para ser bem sincero, não impactava tanto a gente, o nosso business. É muito pequeno. Porque, novamente, o foco nosso, por isso que a gente tem um controle muito forte nos canais de distribuição. A gente tem as lojas próprias, que no Brasil, infelizmente, não tem tanto, mas lá fora tem canais da Nike que a gente chama de Category Specialty, que são produtos inovativos, assim, de última geração, os produtos que você não vai encontrar em lugar nenhum. É uma loja específica nos melhores pontos da cidade do México, das maiores cidades do mundo, em Atlanta, em Los Angeles, que são lojas que só vendem o produto final. A Nike, ela foca muito nisso, né? Produtos de inovação que você não vai encontrar numa Centauro, por exemplo. Então, a gente controlava muitos canais de distribuição. E tem uma área, claro, que cuida de brand protection, que era mais eles envolvidos, e se algo criasse um risk management, eles meio que acendiam a luz, mas eu não tive muito essa experiência, para te falar a verdade, de alguma coisa acontecer que tinha que acender a luz vermelha. Não tive isso. Perfeito, Gustavo. Obrigado, hein? Alguma outra pergunta? Vou seguir então, pessoal. Eu tenho uma pergunta, desculpa, Gustavo, te interromper. Uma dúvida que a gente viu, né, ao longo da pandemia, principalmente aí mais no início do ano passado, né, um movimento que a indústria fez de certa forma, né, para ajudar um pouco o varejo naquela situação ali de pandemia, de fechamento, né, muito voltado, né, a gente observou muito, quer dizer, na indústria de bebidas, né, indústria de alimentos,
de criação de mecanismos de finanças para auxílio, né, seja de clientes ou seja de fornecedores. E aí eu falo de desde ampliação de prazo de pagamento para cliente, até criação, né, de linhas de crédito específicas, né, para auxílio, né, nesse momento de pandemia. E aí, eu não sei se isso foi realidade para vocês, né, certamente vocês tiveram um impacto grande, né, durante a crise, mas queria entender se vocês também tiveram algum movimento, né, para aproximação de alguns fornecedores-chave ou para alguns clientes. Claro que vocês com clientes grandes talvez tivessem uma situação diferenciada, mas para os clientes pequenos que sofreram mais, se vocês tiveram algum movimento nesse sentido, para criar, né, abrir algum mecanismo de financeiro mais voltado à questão do ciclo operacional, né, para ter fôlego para passar por essa crise. Vocês tiveram algum? Quando a pandemia surgiu, eu já não estava envolvido, eu estava no global, né? Então, o global, a gente não vê tanta ponta mais. Eu trabalhava muito com os VPs mesmo, os vice-presidentes da Nike Global, então eu sentava na mesa com o Matt Friend, que é o CFO da Nike, então eu já não via tanto o que estava acontecendo no mundo, que é coisa que eu sentia muita falta, para te falar a verdade. E eu focava muito meu trabalho era Nike Digital em uma linha somente, que era Brand Investments. Então eu não tenho essa resposta para te dar, porque eu já não estava mais nessa área, eu não estava tão envolvido, mas eu acredito, com o meu conhecimento de Nike, que sim, a empresa ela tem um foco de ajudar os partners de uma maneira muito forte. Né? A gente não quer quebrar um partner. Então, você provavelmente eles tiveram sim um aumento dos prazos de recebimento, conseguiram criar algumas linhas de crédito adicionais, a Nike meio sendo banco para alguns clientes, os maiores com certeza isso aconteceu, mas eu acredito que com os menores também, mas eu já não estava nessa área, eu já estava envolvido numa área mais estratégica. Tá ok, obrigado. Bom, aqui eu coloquei algumas curiosidades, tá? E eu vou falar, não estou incentivando ninguém, o José acho que é o especialista aqui em bolsa, tá? Eu não estou incentivando ninguém a comprar ações da Nike, pelo amor de Deus. Eu só quero colocar um pouco como é que foi a performance da empresa nos últimos 2 anos, porque foi uma pergunta interessante que um dia me fizeram, e eu não tinha parado para pensar nisso, depois eu comecei a pensar e eu achei interessante. Falar um pouco de ESG, né, como todo mundo sabe, a Nike é uma empresa muito preocupada com a parte de environment, né, a parte ambiental, então ela está entre os melhores players para isso. Deixa eu colocar aqui coisa de novo. Pessoal, desculpa, apertei o botão errado. Então, aqui ela está numa empresa considerada average, tanto no overall, na parte de ambiental e environment. Ela é líder, né, no que tange ao meio ambiente, a parte social e governança corporativa também está uma empresa como average. Tem números bons versus a indústria, só na parte social que ainda a gente tem que fazer um trabalho um pouco maior. Isso é informação pública, tá? Pelo ESG Research, então é informação que vocês conseguem pegar pela internet também. É líder em gestão de riscos ambientais. Eu trabalhei lá e eu vi a importância que a empresa dá para toda a parte de risco ambiental, de produtos que se usa, de reciclagem. A meta de utilizar 100% de energia renovável em suas instalações até 2025. Gustavo? Sim. Oi, desculpa interromper. Todas essas avaliações se referem também à cadeia de produtores ou somente à Nike mesmo? Corporativa? Não, aos dois, a cadeia de produtores. Porque a Nike ela tem um controle muito forte na cadeia de produção. Então, a gente tem uma equipe especializada que viaja o mundo inteiro só para ver se todos os fornecedores estão atingindo os patamares de qualidade da Nike. Eu era muito amigo de um, e o cara viajava de 360 dias, o cara estava fora 200 dias por ano. Então, é um trabalho que a Nike faz muito bem feito. Isso eu posso falar. Então, tem essa parte de SD que é muito forte. Aqui eu puxei a informação também do Quarter Release, só para a gente ver como supply chain é algo que impacta um business como a Nike. O terceiro trimestre, né, o último Quarter Release que a Nike soltou agora em fevereiro, como vocês podem ver, o resultado de North America, ele declinou 10% em revenue, porque foi impactado por desafios de cadeia de suprimentos. Né? E vocês devem ter lido também, saiu isso em diversas notícias, que nos Estados Unidos teve um problema muito forte de congestionamento nos portos. E isso, as empresas não conseguiam pegar os produtos.
né, por causa do congestionamento. Isso impactou todo o flow de inventário, todo o timing dos wholesalers e das próprias lojas da Nike de receber os produtos, e o impacto foi de 10% no revenue em North America, que é o maior business da Nike. É metade do business da Nike é North America, que é Estados Unidos e Canadá. Então, eu quis deixar isso claro para vocês, para ver como o supply chain é uma área importante e que a gente de finanças, a gente está envolvido nisso, a gente está falando desses números, isso daqui tem que falar é o Matt Friend. Ele que explica, não é o Chief Operating Officer, é o Matt Friend, que é o CFO da Nike. Então, eu achei legal colocar. E esse último slide, ele mostra as ações da Nike, o valor das ações da Nike em 2 anos. Eu, de novo, não estou falando, eu não sou expert, eu sou sardinha, tá? Para investir. Eu sou um sardinha. Eu só invisto assim sozinho mesmo, não tenho muito conhecimento, tenho conhecimento básico. Mas eu achei muito interessante, se vocês verem aqui, isso foi a pandemia, em março. Caiu, como todas as empresas do mundo caiu. Mas a Nike se recuperou muito rápido no ano de 2020. E aí eu recebi algumas perguntas que como é que pode, né, a ação da Nike passar de $65 para $140 em um ano com a pandemia? Lógico, eu não tenho a resposta. Eu acho que tudo isso que a gente conversou nessa conversa, nessa apresentação, é uma parte da resposta. É uma empresa que foca muito na parte ambiental. É uma empresa que ela trabalhou muito em digital antes da pandemia. Então, ela já estava muito forte na parte digital. Então, quando veio a pandemia, só acelerou. Mas já tinha toda uma estrutura digital pronta, principalmente na China. A China, você pega, ela se recuperou muito rápido da pandemia. Se você já tem uma estrutura digital já investida, a recuperação de vendas é muito mais rápida. Então, a China ajudou muito. Se vocês olharem o quarter release do último trimestre, a China foi a única região que cresceu, e cresceu double digit, né? E todas as outras regiões cresceram na parte digital também. Então, acho que isso influencia muito a performance das ações de uma empresa, né? Quando a empresa ela já vem se preparando ao longo dos anos. E eu posso falar que, por experiência própria, quando eu trabalhei nessa parte de sell-in, sell-out, né, criando áreas de DSM no México, eu vi que a gente já pensava ahead, a gente já pensava anos antes das outras empresas, porque você está criando uma área que vai entender o consumidor. Eu falava de Consumer Direct Offense há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Né? Entender o que o consumidor quer 6 anos atrás. E isso tudo tem ligação com o supply chain. Porque, de novo, tem um processo da Nike chamado Express Lane, que a gente entende o que o consumidor quer, o produto que ele quer, e você faz esse produto de uma maneira mais rápida. Você usa, muitas vezes, outros fornecedores para fazer esse produto, que estão mais próximos do centro de consumo. Então, isso é algo que não foi a pandemia que trouxe, a gente não correu atrás, né? Já estava feito. Então, acho importante falar, de novo, não é uma sugestão de investimento em Nike, não, é só uma sugestão de que uma empresa, quando ela está preparada, os efeitos sobre ela acabam sendo mais brandos, né? Um efeito natural, como um terremoto, ou como uma pandemia. Eu acho que é importante esse ponto. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Deixo aberto a perguntas e qualquer coisa que... Também tem meus contatos aqui, fiquem à vontade de mandar qualquer coisa. Ô, Afonso, você tinha uma pergunta, não era, Afonso? Mais uma, né? Enfim. Não, eu estava conversando com o Marcelo, ele falou até que não era o foco exatamente da apresentação, mas eu fiquei curioso, porque a gente está vendo isso com ele, né? A questão da estrutura de capital e como é que isso funciona, né? Já que você era da parte do Financial Planning, na Nike, né? Porque, por exemplo, voltando a citar a Supervia que eu falei antes, né? Por mais que seja uma empresa que não vem na cabeça de vocês, provavelmente quem é do Rio de Janeiro conhece como uma top of mind de transportes urbanos, né? Mas ela tem uma geração de caixa muito boa, ela era bem vista por eventuais investidores. E aí eu queria saber como é que funciona nesse caso a Nike. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Afonso. É o seguinte, eu queria entender mais ou menos como é que é a formação da estrutura de capital da Nike, né? E aí eu fiz um paralelo com, assim, se vocês eram simultaneamente, de repente, a estarem pegando dívida, mas também tinha uma geração de caixa forte, o giro, como é que era, esse tipo de assunto. Entendi. A Nike ela não é uma empresa de captação, né? Ela não usa bancos, ela não pega investimentos externos. Ela é uma empresa que ela gera muito o seu próprio recurso, eu posso falar.
Então, essa parte de captação, de tesouraria, era completamente à parte até, né? Eu nem olhava isso, nem cuidava, isso era totalmente global, que era direto. Ela é uma empresa ela é muito separada, até a parte de impostos também é completamente separada do CFO. Então, o CFO da Nike, eu falo que ele é o cara que cuida do business, ele é muito business driven. Eu posso falar que 70% do meu tempo era com o diretor de vendas, o diretor de marketing e o diretor de supply chain, porque o foco nosso era fazer o business crescer. E agora, essa parte, eu posso te falar que não é uma empresa que recebe muito captação externa ou que precisa muito de investimentos externos. Pessoal, pelo adiantado da hora, vamos só ver a pergunta do Leandro ali, para eu poder encerrar, que já são 9h46. Nossas famílias nos aguardam. Fala aí, Leandro. Legal, obrigado. Gustavo, queria tirar uma dúvida. Você abordou muito bem o tema de finanças com a operação, e eu queria só ver a sua visão quando a gente fala dos desafios dentro de próprias finanças, tá? Porque eu vejo finanças de operações ou supply chain finance, pelo menos foi a minha experiência, como um par de FP&A, ou às vezes como parte do time integrante de FP&A. E aí eu estou falando mais de reporte de savings, headwinds, que eu vejo como um dos papéis fundamentais também de supply chain finance ou de operations finance, né? Que são as eficiências e como monetizar isso, e estimativas de possíveis impactos de P&L, tanto para cima quanto para baixo. E nas minhas experiências, eu vi que tem muito atrito, vamos falar, e que nem você falou, às vezes atritos bons e às vezes não tão bons, dentro do próprio mundo de finanças. FP&A corporate, vamos falar mais hard finance, vê lá 3 milhões de savings, 5 milhões de savings, e espera aquilo no P&L, e às vezes as pessoas se fazem de desentendido e não entendem os headwinds, que também vem 3 milhões de headwinds, né, que seriam inflações, aumentos de custo, e no final dá net zero. Então, assim, eu já tive em 2 experiências, em 2 empresas diferentes, esse mesmo desafio, e eu não sei se na Nike acontecia isso, ou na própria PepsiCo, e queria saber um pouco da sua visão disso, se você também vê esse desafio, de novo, dentro da nossa cozinha de finanças, não tanto só finanças com o lado de operação, entendeu? Uhum. É uma boa pergunta. Eu acho que dentro de finanças, uma coisa que eu posso falar da minha experiência, não só de Nike, de outras empresas, a gente tem um problema muito grande de informação, de receber informação, sabe? Seja através de sistemas, seja através das outras equipes liberarem informações mais, sabe, mais sensíveis do business. Eu lembro que quando eu cheguei na Nike, mesmo na PepsiCo, eu não tinha muita visão geral do que estava acontecendo, porque um resultado vinha negativo, né? Por exemplo, a parte você pega uma empresa que tem 15 mil SKUs, é muito difícil você conseguir controlar, né? E explicar depois para o leadership team se você está perdendo, se você está ganhando margem especificamente relacionado a um produto, porque você não tem essa informação. É muita coisa, você tem que trabalhar de uma maneira muito generalista, né? Então, eu lembro que o pessoal falava muito, a gente está caindo em footwear, a gente está caindo em apparel, a gente está subindo em equipment, e muitas vezes o leadership team não estava muito feliz com esse tipo de resposta, né? E a parte de sistemas também nunca foi muito boa. É muito Excel. Você pega multinacionais do tamanho como essas e você trabalha muito com Excel. Isso é algo que a gente estava tentando mudar. Eu fiz um projeto muito forte no México para a gente implementar, quando a gente implementou o Tableau, da gente implementar uma versão S4HANA do SAP também. É algo mais web-based. E que comecei a tirar muita informação no P&L que era gerada, que no final das contas não me ajudava muito nas minhas respostas para o meu chefe. Então, eu comecei a fazer uma limpeza muito forte da informação que a gente acabava recebendo e que a gente passava para frente. Focar só no que era realmente importante. Então, não precisava saber uma diferença de $1.000 que aconteceu num num recebimento de tal cliente, por exemplo. E isso vinha informações, controladoria enviava informações que eu perdia 5 horas do meu dia só para tentar filtrar e tentar buscar a resposta de uma pergunta específica. Então, eu acho que não sei se eu respondo a sua pergunta perfeitamente, mas eu acho que dentro de finanças, a gente tem um problema muito grande de processos, sabe? Em muitas empresas. Eu acho que a gente foca demais em coisas pequenas e não foca muitas vezes no que é mais importante, né? No que realmente drive the business. Então, eu comecei a focar muito em what's driving the business.
né? Eu sempre quis trabalhar isso com uma equipe. O que está fazendo a gente perder, a gente ganhar, a gente crescer, a gente decrescer, a gente conseguir uma melhora de capital de giro, sabe? Eu queria exatamente aquelas respostas e isso ajudou muito a gente ganhar mais tempo e focar em outras coisas, que é o que eu falei, focar na parte operacional, focar no storytelling, focar na relação que você tem com as outras áreas e sair um pouco de montar 1 milhão de números e depois não usar nada. Eu lembro que eu tive um chefe, não vou falar em qual das empresas, que ele toda vez que eu ia trabalhar, que a gente ia apresentar um resultado, ele me fazia fazer uma coisa assim de reporte, sabe? Ele entregava assim para ele. E ele chegava nas reuniões, eu estava com ele, ele usava 2 folhas. Eu falava assim, espera um pouquinho, por que a gente vai ficar perdendo tempo fazendo 150 reportes se você está usando 2 folhas? E a mesma coisa aconteceu quando estava nos Estados Unidos, no Global. O meu chefe virou para mim e falou assim, eu estou recebendo 200 reportes de informação e assim, eu vou falar com o meu chefe, eu uso 3 reportes desses 200. Então, eu acho que é muito esse problema de finanças. Sabe, a gente tem muita informação, a gente não sabe usar bem essa informação, a gente não sabe lidar bem com isso, a gente começa a criar coisas, porque um monte de pergunta pode vir, mas as perguntas são sempre as mesmas. Minha opinião. Legal, obrigado, Gustavo. Pessoal, vamos tirar a nossa foto clássica final aí. Gustavo, se você puder parar de exibir, eu te agradeço, né? E agora é aquela hora que a gente libera a câmera, hein, gente? Vamos lá rapidinho, já são quase 10 horas. Cadê o sorrisão aí, Isabela, Leandro, Gleison? Marcelo, só com a sua licença. Pessoal, libera a foto que tiver de acordo com a utilização da imagem para a gente disponibilizar no nosso YouTube, por favor. Isso aí, ó. Vamos lá, gente, ó. Última chance aí, Regiane. Bora. Henrico. Cadê aquele sorrisão, Henrico, Adriano? Vou tirar a foto aqui, ó. Primeiro grupo, sorrisão. O primeiro grupo já foi. Deixa eu só mudar a página aqui, ó. Pronto. Segunda página aqui, ó. Vamos lá, gente. Rawane, Wagner. Segunda página aí foi. Vamos na terceira página agora. Para acabar aqui. Terceira página aí, todo mundo. Ana Paula, sorrisão bonito. Jussara, Rubem. Maravilha, então. Legal, legal. Gustavo, muito acima das expectativas, muito acima mesmo. Eu fiquei até agora extasiado com isso. Eu vou botar minha diretoria financeira inteira sentado te ouvindo, porque foi muito bom. Eu gostei muitíssimo e todo mundo aqui gostou bastante. Eu queria agradecer aqui o pessoal que está presente aqui, né? Lembrando sempre que o Finanças e Prática é Foco Brasil. Temos aqui amigos do Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo e o restante nossa turma aqui do Rio de Janeiro. Tá? Gustavo, maravilha. Você trouxe uma visão fantástica mundial para a turma aqui. Eu tenho certeza que sai todo mundo aqui sensibilizado com cada um dos temas que você colocou aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai botar vai estar disponibilizado no YouTube. Eu peço a cada um de vocês que, primeiro, curtam lá no YouTube para poder que o YouTube entenda a relevância do que a gente está fazendo e que vocês repliquem nas suas redes sociais. Vamos levar esse conhecimento do Gustavo para o Brasil inteiro. O Brasil precisa ouvir o Gustavo. Hoje a palestra dele foi, como eu comentei, né? A puxada foi supply chain, mas ele falou de tudo. Falou de comunicação, a importância do supply chain, os problemas da colocação dele. Adorei, eu me vi muito na fala dele. Recebemos muitos números e nem sempre a gente faz a filtragem adequada. Então, essa é a ideia. Finanças é prática. A gente trouxe a prática aí, o Gustavo brilhou dividindo conhecimento com a gente. Tá bom? Gustavo, muito obrigado. Desejo a todos um bom domingo. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Uma honra ter apresentado um pouco da minha experiência para vocês. Maravilha, maravilha. Parabéns. Foi maravilhosa a palestra. Obrigado, Gustavo. Bom dia. Obrigado, Gustavo. Valeu, muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Bom final de semana. Tudo de bom. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal do Lucas, se puder ficar comigo 5 minutos, eu agradeço. 5 minutinhos só. Lembrando aí, turma, amanhã tem aula de FP&A. Olha quanto de FP&A foi falado hoje aí. Eu e Isabela estamos ansiosos esperando vocês amanhã. Sim, senhor. Sim, senhor.
a gravação aí. Pois é.